Vamos lá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Colina. E hoje a gente está com um super convidado aqui. Eu preciso pegar aqui uma pauta imensa, porque a lista do cara é fera. Vamos lá. Simplesmente, ele tem 4 participações em Champions League, diversos títulos na carreira, passou por clubes grandes como o CFZ, Flamengo, Fluminense, o nosso Vasco, é óbvio, senão não estaria aqui com a gente, Ascoli, Rapid Bucareste, Olympique de Marseille, Hermes Adipum e o Goa. Acertei, Elton? Quase. Quase? Então completa Então aí, pô. completa. Hermes Aradipo. Aradipo. Quase. É difícil. Porra, mas não era tão fácil assim. Não era fácil. Mas tô aqui, ó, com o Elton, nosso grande convidado de hoje. Elton, seja muito bem-vindo. E olha como é que a nossa mesa tá bonita hoje. A gente vai falar muito sobre um pouquinho de cada dessa carreira do Elton aqui. Essa mesa nunca esteve tão ocupada. Nunca esteve tão pesada, Tá exatamente. pesada realmente. Pesado. Porra. Eu usei a palavra errada. Prazer gigantesco estar aqui com vocês, né, do podcast da Colina, reencontrando meu grande amigo Igor, que tem muita história para contar e não daria tempo aqui no podcast, que é muito tempo junto, né, em um grande clube que a gente passou, que foi o CFZ, onde fomos campeões em Brasília. Isso a gente vai contar durante a história, e participando de um podcast, né, imenso como é o Vasco da Gama, por mais que muitos possam pensar alguma coisa relacionada ao famoso 7-2, foi um clube que me abriu para o cenário nacional, independente desse resultado, é algo que eu peguei dali e consegui chegar onde cheguei. Então a gente vai contar bastante história sobre isso, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece muito aqui a sua participação, e eu não posso deixar de apresentar, porque pode ter gente começando a assistir o nosso programa hoje pela primeira vez. Então, aqui do meu lado esquerdo, sempre Léo, meu amigo. Tudo bem, Léo? Satisfação, sempre estar com vocês. O Wellington, obrigado. É Ellington. Eliton. Igor Cabalheiro aqui com a gente. Tudo bem, Igor? E aí, beleza, gente? Sabe- Mais um dia, mais um programa. Sabe que graças a você também, tem muitas das coincidências dos nossos convidados aqui, muitos passaram pelo CFZ, né? Então o CFZ acaba sendo uma participação especial aqui no nosso podcast. Sim, com certeza. Zé Ricardo, quem mais? O Otávio. Não, o Zé Ricardo não. Pô. O Zé não? Já Não. foi no Flamengo, futsal. Foi Zé o foi no Flamengo, verdade, É. verdade. Otávio também. Acho que do CFZ ainda, não sei se teve alguém, mas enfim. Com certeza vão surgir muitas pessoas ligadas ao CFZ, porque eu passei muito tempo lá. E foi onde eu conheci essa fera, esse fenômeno aqui, cara. Porque assim, Ellington, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E dizer assim, não conheci ninguém no período que eu estive dentro do futebol, ligado ao futebol, que treinasse mais do que esse garoto aqui. Ninguém. Alguém poderia treinar igual, mais do que ele. Impossível, ele treina até hoje. Eu canso só de ver. Quem não segue, né? Seu Instagram é? Ellington Andrade. Eliton Andrade. Segue lá que o cara hoje simplesmente já fez 50 km de bike, veio pra cá, já falou assim, ó, já treinei, já pedalei, tá te seguindo aqui veio gravar com a gente, ameaçou até puxar uma câmera já nele. O cara tá em alto nível até hoje. Você lembrou bem porque o Igor usou o tempo verbal errado, né? Você falou, nunca vi que ninguém que treinasse. Ele ainda treina. Treina até hoje. Ele ainda treina. É porque eu tenho tempo que eu não vejo, né? Mas assim, o Wellington vai trazer, acho que, além dessa questão de toda a experiência, toda essa vivência dentro do futebol, eu acho que uma histórias de superação, histórias que realmente são lições de vida, cara. Então, acho que é muito bacana. A gente vai ter tempo aqui para poder ouvir um pouquinho dessas histórias e acho que aprender muito com o Ellington hoje. Com certeza. Eliton, então fala um pouquinho da sua carreira no futebol. Como é que você começou? Você passou por peneira? Alguém te descobriu? Você sempre quis ser jogador? Como é que foi esse início no futebol? Para resumir, porque são 30 anos de carreira, né? Pois é. Então é bastante história para contar. Sempre fui do esporte, sempre. Falo sempre para os pais o que eu vou falar agora. Claro que o estudo é importantíssimo. Nós, meninos, crianças, temos que completar o estudo. Mas eu sempre fui um cara que as pessoas ficavam falando da minha capacidade esportiva. Tanto que eu estudei no Colégio Marista São José, na Tijuca, e eu era da seleção de handebol, de basquete, Bacana. de futebol, de tudo. Então o meu objetivo era estar nas seleções. E aí tive um processo dentro do futebol, me levaram para o Confiança ali na quadra do Salgueiro, Sim. e era uma escolinha ali que eu me tornei goleiro mesmo, que até então eu jogava na linha. E aí me tornei goleiro e tal, levei todo o equipamento de goleiro,
Só que esse confiança acabou. E aí eu dei continuidade no Marista São José, e o que eu vou falar agora não vejo problema nenhum, porque eu vejo muitas pessoas com a dificuldade de sair no que eu vou mencionar. Na minha fase de adolescente, de 11, 12, 13, 14 anos, meio chocante para muitos, eu morava do lado do Morro do Borel. E nunca tive dinheiro comparando-se com os meninos que andavam comigo. O que eles faziam? Eles davam dinheiro para mim, não é me pagar. E são meus amigos até hoje. E eu que subia no Morro do Borel para a gente utilizar aquela descoberta que todo menininho acaba querendo ter, de drogas, essas coisas assim. E fiquei nesse percurso de 11, 12, 13 anos, utilizando algo que obviamente que é ruim, e isso é que eu falo para muita gente hoje, quando eu treino, que eu vejo meninos fumando, eu paro e consigo fazer o menino jogar no lixo. Eu acho muito legal isso, eu conto a história para ele. Minha mãe descobriu, e eu não tive nenhuma dificuldade em sair, porque em 1994, o mesmo cara do Confiança estava no América do Rio de Janeiro. E o Brasil foi tetracampeão num domingo, teria que ver a data aqui agora, e no mesmo domingo ele me ligou para eu treinar na segunda-feira no América do Rio de Janeiro. Meu primeiro treino foi correr 6 quilômetros no Rio Centro. Corri 300 metros. Morto. Olhei para cima, falei, Deus, nunca mais faço nada. E nunca mais fiz nada. Parei, estalei o dedo, parei. Então eu tive... E por que eu menciono isso? Porque eu saí com uma facilidade de algo que poderia... Tanto que teve um amigo desses do quarteto que nós tínhamos, que ficou um bom período tendo que frequentar o NA. Porque ele não conseguia sair, mano. Não conseguia. Todo o chopp que ele tomava, ele tinha vontade de utilizar. E é meu amigo até hoje. Hoje ele tá livre, graças a Deus. Sim. Então eu utilizo isso, por quê? Porque quando você tem objetivo, a sua mente está ocupada com o seu objetivo. O Bernardinho fala muito sobre isso, né? Os vencedores, os campeões, eles estão muito tempo ocupados, porque eles estão o tempo todo pensando na vitória, no objetivo, e é assim que eu me tornei. Então a alta performance entrou na minha vida mais precisamente com 17 anos, mas nessa época eu tinha 15. Sim. E ali começou. E quando eu olhei para cima e falei que não faria mais nada, eu nunca mais fiz nada. E começou a minha carreira no Ameriquinha do Rio de Janeiro. Pô, você já foi um vencedor aí, né? Passando por substituições Desde cedo. Desde cedo, é. Só um parêntese, assim, pô, ele falou do Bernardinho, que é um exemplo pra gente, né? E o Bernardinho agora teve a perda da mãe, Sim. falecimento. No dia do jogo, né? Foi no dia do jogo, eu fui ver o jogo, uma cena comovente. Eu não sei como é que ele tava ali. O Brasil até ganhou o jogo. Ganhou. Tinha perdido o primeiro set, eu não vi o restante. Acho que foi 3-1 Brasil, acho. Cara, uma cena comovente. Chegou a ver, não, Léo? Eu não vi. Cara, ele entrou na quadra, o pessoal tava aquecendo e ele segurando o choro. A mãe dele ele tá lá do outro lado do mundo, né? Mas parece que até o O Brasil perdeu. Tá. Eu vi o Murilo postando. É. Foi jogador do... Mas parece que Foi eliminado. Isso. foi eliminado. Foi. Então ele ia chegar a tempo de pegar o Velarião e esperá-lo pra... Mas enfim. Vamos voltar, só esse parênteses aqui que não tem muita coisa. Você falou do Bernardinho e eu como sou muito fã faz do sentido. Bernardinho. Também sou. E... Então, o seu primeiro clube como América do Rio de Janeiro. América do Rio. Lá quem você conviveu, assim? Quem foi que te levou pra lá? Não, quem me levou foi o mesmo Egnoel, falecido Egnoel, que era do Confiança, como eu mencionei, Sim. e era diretor do Ameriquinho, me levou pra lá. Jogadores Mas que conhecidos. categoria? Infantil. Era o meu segundo ano de infantil. Eu comecei no segundo ano de infantil, então no ano de 95 eu já fui juvenil, e o tempo foi passando, eu comecei a não ver luz no fim do túnel. Mas tive um grande aprendizado lá, sabe? O Leandrinho, o lateral esquerdo, Sim. Porto, Palmeiras, Jogou no Cruzeiro. Vitória, tava lá na época, teria que me recordar aqui. O Dudu, um atacante que jogou no Figueirense, no Cruzeiro, que infelizmente ele participou de um acidente que 2 amigos faleceram, que o carro pegou fogo, que foi o Emerson Zebrinha e o Berg, que Deus o tenha. E eu lembro do Dudu, um atacante meio carequinha, que brilhou mais no Cruzeiro. Caramba. Enfim, mas brilhou na Coreia, mas era do Ameriquinha Mas também. foram alguns nomes que passaram Comigo. E no Ameriquinha eu tive um aprendizado, assim, é o que eu falo para muitos meninos que estão começando.
você se adaptar com a estrutura que você tem, porque é muito fácil jogar no Olympique de Marseille. Sim. Você tem, o outro dia o Djalminha falou algo sobre isso, né? Que hoje em dia você fala com um menino, pô, tem uma oportunidade de ir lá com todo respeito, pro Asa lá Asa de Águia, lá não sei aonde. O cara, onde? O cara não vai. Porque o cara já quer chegar no Olympique. Sim. Não, queridão, você tem que ir. Eu vou chegar nessas histórias também de motoclube. Eu fui jogar em São Luís do Maranhão, já tendo passado pelo Flamengo, Fluminense e Vasco. Porque eu precisei voltar pro mercado. Sim. E no América do Rio de Janeiro, eu chegava mais cedo, pegava aquela lata de tinta, que sem tinta, é claro, para botar água, para molhar o campo, porque o campo era terra. Então eu molhava para quê? Para pelo menos pular na lama. Né? É melhor pular na lama do que pular na... E isso era em Edson Passos ou era aqui no Campos Salles? Não, Rio Centro. Ah, Rio Centro. Aí pegava o 268 lotado, não tinha como fugir. Hoje em dia, a rapaziada não pega ônibus mais não, tá? 268 ali na Grajaú, Jacarepaguá, transbordando. Não era lotado, era transbordando. E não tinha como não pegar. Porque se não pegasse, você perdia o treino. E goleiro, né, sempre com mala gigantesca. Irmão, quando vinha ali em Vila Isabel, ali na 28. na frente da Parmê, Sim. antes de subir, Sim. Na praça. na praça, Final pegava da aquele ônibus do Caxias, né, aquele primeiro Caxias da minha casa, que era ali na Muda, chegava em Vila Isabel, parava na Parmê, vinha o 268, transbordando, irmão. Já tinha a maior cabeçada dentro do ônibus, meus amigos, eu jogava minha bolsa para eles pegarem, eu ia pendurado a Grajaú, Jacarepaguá toda. Pendurado, ia em um determinado momento ia esvaziando, eu esperava um momento oportuno e falava com um trocador, que eu acho que nem existe trocador mais, né? Tem algumas poucos ônibus, Aí falava com o trocador, irmãozão, aquele mergulho, vai, passava por baixo. E foi muito tempo assim. Então isso, óbvio que te dá bagagem. Com cara. certeza. Pô, então a Ameriquinha, eu não falo que meu time primeiro foi o CFZ, por mais que tenha sido ali tipo assim, a alavanca mesmo, né, com os campeões que estavam com a gente, que foi Zico, Andrade, Adílio, Reinaldo Gheldini, Júlio César Liguera, entre outros. Mas o América me deu essa bagagem, sabe? Só que eu precisei sair. Eu olhei ali e não estava vendo luz no fim do túnel, e aí apareceu o CFZ, e aí tem história Através de quem? do Antônio Carlos, que era o advogado, é o advogado do Zico até hoje. Tem o Antônio Carlos Simões, que é o pai, e o Antônio Carlos filho. Sim. Eu conhecia ele da minha família, e do vôlei de praia. Eu sempre falei isso. Eu vou misturar os assuntos aqui. Sem problema. Sem problema. Barra da Tijuca, na minha opinião, é o maior network que tem. É o maior. De futebol? Eu acho que de tudo, irmão. De tudo. Você emprega ali, vai pra praia, vai jogar, vai fazer esporte. Aí você começa a conversar, quando você olha, você tá empregado. É verdade. A praia me empregou muito. Romário foi ali, Antônio Carlos foi ali, do CFZ no caso. Sim. Tudo foi o futebol, vôlei de praia, que foi me empregando. Que Aí o bacana. Antônio Carlos me levou pra lá, e aí conheci meu grande mestre, professor Júnior Reis, Sim. que é um treinador de goleiro, que eu tenho muito do que ele me passou. Claro que eu tenho a mente um pouquinho mais aberta, porque vocês vão entender, ele é muito fechado no que ele pensa, na metodologia dele. Só que você precisa ter um leque verdade. de opção, assim, sabe? Entender as outras técnicas. É que isso seria uma conversa muito longa. Sim. Existe a técnica dele, e é o que ele me ensinou, e existe outra. Sim. E que vocês não entenderiam. Eu teria que conversar muito sobre isso. Mas você é grato a ele Muito. pela... Ele olhou na minha cara e falou, você não é goleiro, não. E eu achava que era um baita de um goleiro. Ele olhou pra minha cara e falou assim, só que você tem um amor que eu nunca vi, uma impulsão que eu nunca vi e uma velocidade que eu nunca vi. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Tu me dá isso que eu te dou a técnica. Eu abracei ele e vamos embora. Que bacana. Começou. E isso foi em 98. O Adílio chegou pra ele e falou assim, o falecido Adílio, né, Sim. que Deus o tenha. O Adílio chegou pra ele, o professor Júnior, quem vai ser o goleiro? Tinham 9 goleiros, 9 naquela época. Tu já tava em 98? Já. Já tava, né? Eu tava no CFZ desde o início, 97. 97, né? Isso. E aí o Adílio perguntou pra ele 9 goleiros. Tava o Sérgio, né? O Sérgio que veio do Botafogo. Isso era um momento de avaliação, de repente, não? Só pra entender. Eu cheguei contratado já. É porque tinha um 9, Não, tinha poderia ser, exatamente. tinha que tirar alguém. Tinha que tirar alguém, porque não ia ficar com 9. E eu tava lá numa ponta, assim, aí o Júnior Reis falou pro Adílio, o goleiro é aquele lá, ó. Aí, que isso, acabou de chegar, nem sabe se ele vai ficar. Falou assim, não, mas é aquele lá. E esse professor Júnior Reis tá 33 anos no Catar.
E ele conquistou rei, príncipe, vários sheiks por causa disso. Ele do nada ele olha pra árvore, vou exagerar, tá? Olha pra árvore, a árvore vai se tornar goleiro. É aquele ali. E ele realmente Ele tem um feeling. tem, irmão. Era impressionante. E ele foi goleiro? Foi goleiro do Flamengo, muito tempo atrás. Muito Mas tempo. foi alto nível também, né? Não sei se foi conhecido, mas passou pelo Flamengo, seleção, muito mais conhecido como treinador. Então o cara corrigia a tua sobrancelha. Pô, pulou, a tua sobrancelha tá um pouquinho torta aqui. Tô exagerando naquela Sim, brincadeira, sim, mas sim. é desse nível, sabe? Ele nem era tão alto, Não. nem tinha essa valência como goleiro. Tudo bem que antigamente também não tinha também, né? Você tem quanto de altura, Elton? Verdade é teu 88. Eu sempre falo em 90. É, tá certo. Eu tenho um 78, eu falo em 80 também. Muito bom, a verdade é um 88. Tá Você certo. sempre falou em 90. Eu tenho- Então aqui no podcast ele falou a verdade. É um 88. Então, esse dia tá tranquilo. Mas o meu passaporte português tá 1,90. 1,90. Porque não sei como eles mediram, deu 1,90. Tá pronto, é isso que importa. E Elton, aí, então você tem uma passagem em 2003 pelo Flamengo, né? E você agarra lá num período que tinha o Júlio César e o Diego, não é isso? Exatamente. Evaristo de Macedo, treinador. E aí já foi um momento bem interessante, porque, como eu falei, são muitas histórias, e o Igor sabe muito bem, o CFZ, cara. Era um clube que a gente não pode voltar atrás, né? O Zico poderia ter feito muita coisa ali, muita coisa, com muitas joias. Inclusive o Igor, tá aqui, não tô falando para agradar, um baita de meio campo, todos que passaram no CFZ de time titular, geração 80, 79, 81, a gente foi o quê? Tricampeão ou 3 vezes chegando na final No final do APG. do OPG, que é uma das maiores Sim, competições de juniores. Sempre o CFZ tava, sempre. Nós já tínhamos patrocínio da Nike, só que a gente não subiu em 2001. Era ali o jogo para subir, para ir para a primeira divisão. Enfim, acabou que a gente não subiu por um jogo, um detalhe. Mas ali já poderia ter sido, e já falava-se de vários atletas para time grande. Fluminense, Vasco, Botafogo. Tanto que isso só foi acontecer em 2002, quando meio que desfez o time, quando fomos para Brasília. O Zico, tipo o Big Brother, né? O Zico pegou 15 cabeças do CFZ, vai para Brasília. Aí, para quem não conhece Brasília, Brasília é dividido por setores, né? Sim. Setor de clubes, de academia, de cinema e de mansões. O Zico pegou uma mansão e botou 15 cabeças para morar. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Entendeu? Mas a gente era com muita qualidade, muita qualidade. E para quem não lembra, 2002 foi o ano que o Brasiliense chegou na final da Copa do Brasil. Verdade. E perdeu pro Corinthians. Então tudo era Brasiliense e Gama. CFZ, quem são esses caras do Rio de Janeiro? Atropelamos. 26 jogos, 22 vitórias, 4 empates, campeão de tudo. E ali começou os jogadores a meio que sair. Sim. Um pro Brasiliense, outro pro Gama. Já falava-se de São Paulo para um, de Corinthians para outro. E surgiu o Flamengo, no caso, para mim, e pro Bruno Cabreirizo, um zagueiro que também jogava com a gente. E também, ainda voltamos para jogar 2002 o Carioca aqui, né? Também. Que acabou melando, cara. Porque sempre teve um Foi problema. o Carioca de 2002, foi do Caixão, né? Que Caixão, exatamente. Mas aí melou a Série B do Carioca, porque na época a gente ainda jogava, como em 2001 a gente não tinha conseguido o acesso, que foi no último jogo, Sim. a gente voltou para jogar, voltamos de Brasília, jogamos a parte final do Série B do Carioca, e os 4 últimos, os 4 chegou no quadrangular final, mas o campeonato parou, enfim. Alegaram que os jogadores que vieram de Brasília não estavam legais para jogar. E o que acontece? Eduardo Viana, falecido, Eurico Miranda, falecido, nunca bateram com o Zico. E o Zico nunca sentou na mesma mesa para falar de coisas que ele não aceitava. Então o Zico sempre foi um cara muito correto, óbvio. Por que a gente quase subiu em 2001? Porque em 2001 ele conseguiu que os jogos fossem transmitidos, jogos de casa. Não perdemos nenhum jogo, somente esse do último aí. Os jogos fora de casa eram as oportunidades que os árbitros... tinha muita... Meu irmão, eu tomei gol de mão já. Mão de cortada de vôlei. E o árbitro assim, segue. Jogar a série B do Carioca. Entendeu? Era a máfia do apito raiz. Raiz mesmo. E isso aconteceu. Sim. Eles esperavam, irmão, uma vírgula errada sair, e foi o que aconteceu. A gente poderia ter subido em 2002 também, só que perceberam um jogador que veio de Brasília
nem precisava ter colocado ele naquele jogo lá, sei lá contra quem, acho que foi contra Araruama. E o Andrade colocou, o Andrade treinador colocou, e aí os caras aproveitaram. Na hora que botou, eu lembro do Antônio Carlos, que era o vice-presidente, já vi o cara lá na arquibancada falando, obrigado. Era tudo que a gente queria, porque sabia que o cara poderia estar irregular, entendeu? E aí, mas como é que foi essa passagem no Flamengo 2013 lá com o Júlio César, Diego, galera? Cara, o meu time de criança sempre foi Flamengo. Claro que depois que você vira profissional, você não tem mais isso. Sim. Não tem mais. E a minha ida pro Flamengo, eu perdi um pouco esse amor, mano. Talvez pelo fato do que eu vivi, onde tinha um treinador de goleiro que... Imagina você sair de casa e você não querer ir pro treino. Eu tava, né, com um time grande como o Vasco. Teoricamente, você tava chegando no seu ápice, né? Quando aconteceu o anúncio da contratação, pô, eu me senti com 5 metros de altura, 3 de largura. Mas aí o dia a dia não era legal, mano. O dia a dia não era legal. Por quê? Porque o treinador de goleiro, eu acho que ele não tinha a força para dar um esporro no Júlio César e pegava os goleiros teoricamente sem força. E vinha massacrando. Quem me defendia e me ajudava era o Felipe Maestro, Sim. me ajudava muito. A Tirson, Fábio Baiano, o próprio Júlio. O Júlio é meu amigo até hoje. E os outros também são meus amigos até hoje. Mas eu tenho isso na minha mente, de lembrar um pouco dessa gestão desse treinador. E talvez isso tenha feito eu perder um pouco o amor. E na época o diretor, o supervisor era o Paulo Angione. E quando deu 3 meses de contrato, né, que foi só 3 meses que eu fiz, eles conversaram sobre renovar e eu não sou nenhum bobo. A renovação só seria por causa do Zico e do Andrade, que foram os dois que me levaram. O Zico e o Andrade deram o aval, até porque o Júlio já estava para ser vendido. Pelo treinador você não ficaria? Pelo Evaristo ficaria também. Não, pelo de goleiro. Não sei. Acho que veio do Paulo Angione um carinho pelo Zico, dar mais tempo, mas eu pensei comigo assim, vou fazer o que ali, cara? Eu não consegui me enxergar feliz, ali, né? sabe? Não consegui me enxergar dando continuidade só pra falar que eu tava no Flamengo. Então eu precisava voltar pro CFZ, que era um clube que, com toda a humildade, né? Eu era o camisa 10 e o capitão. Se precisasse pelo Andrade, que tinha um carinho de todos. É totalmente diferente, né? Quando você tá num ambiente que você é bem tratado, pô, é acolhido, o cara, pô, enfim. É a questão da confiança, né? O Andrade me abraçou, né, cara? O Andrade me abraçou. O Andrade, que se Deus quiser vai ouvir isso aqui, é o cara que eu sou grato mesmo. O Andrade me abraçou. Peitou, é ele, ponto final. Né? Todo mundo brincava que ele era meu pai, né? Na brincadeira. Sim. Então a escolha de sair do Flamengo foi tua? Foi minha. E aí... Claro que... Como eu falei aqui, eu não sou bobo. É óbvio que eles não me viam lá. Né? Era só porque é político, cara. É Zico, Andrade. Mas a renovação chegou pra você. Era um menino do CFZ. Então era legal ter alguém do CFZ lá, porque tinha, queira ou não queira, um vínculo, uma relação. Então, deixa aqui do CFZ. Entendeu? Mas eu enxerguei de outra maneira. E ainda o Júlio não tinha saído ainda. O Júlio foi sair em 2004 para Inter de Milão. Entendeu? Então ainda tinha essa situação de eu querer jogar e querer ainda estar mostrando o meu trabalho dentro do CFZ, sabe? E eu acho que eu fiz a escolha certa. Não me arrependo de nenhuma escolha que eu fiz, não. Tem muitas outras escolhas aqui que eu tive que fazer e que eu não tenho arrependimento nenhum. Entendi. E aí logo depois de 2004 você vai naquele Fluminense que tinha Romário, Edmundo, Roger e Ramon, né? Isso aí. Um quarteto. E ali foi o clube que eu conquistei todo mundo com o meu treino. Por mais que o Romário tenha me levado, aí já fiquei amigo, já era amigo dele, do futebol. Do network da praia. É isso que eu ia te perguntar, como é que foi esse primeiro contato com o Romário? Futebol e as peladas no caça e pesca ali na Também barra. joga muito futebol? Sempre joguei, desde 10 anos de idade. Fenômeno. Desde 10 anos de idade. Sempre joguei futebol e falo pra todo mundo do futebol, façam outras modalidades. Façam. Aí conta pra gente esse contato com o Romário, então, início. Futebol e pelada no caça e pesca. E aí um dia o Romário teve um atrito, não foi briga, com o Kleber, goleiro. Kleber, que jogou no Fluminense. Kleber, goleiro. E aí, meio que queria que levasse... Não foi aquele, chegou a troca de soco, não foi com... Foi com o Andrei. Ah, é verdade, Andrei, zagueiro. Zagueiro. É verdade. Isso tudo aonde? No Fluminense. Cara, Romário brigou pra caralho lá, hein? Brigou. Porra. Brigou com o Cafezinho no Flamengo, brigou com o Andrei no Fluminense. Não, mas no Fluminense... Não, no Fluminense brigou com o torcedor.
Constrangedor, tava o Zé Comédia. Tava você Galinha pra tudo. Galinha, tá achando? Galinha, isso mesmo. Isso mesmo. E aí eu tava fazendo altinha na praia, aí na frente do Barra Mari, fazendo altinha. De repente o Romário chega no quiosque. Jogador, é isso que eu falo pras pessoas. Sempre esteja preparado. Porque a oportunidade, ela não vai te mandar uma mensagem de WhatsApp aí, ó, tô chegando, não vai. Daqui a 30 dias. Não vai chegar, irmãozão. Tem que estar pronto, não tem conversa. E eu sempre estive pronto. É que o Igor falou, eu sempre treinei muito, nunca fui pego de surpresa. Então, quando ele falou, irmão, amanhã, 9 horas. Amanhã, 9 horas. Vambora. Dormi 4, fui pro Fluminense e conquistei todo mundo treinando. O treinador de goleiro era o Marquinhos, que é da comissão do Abel Braga. Porém, o Abel Braga não estava na época, porque o Alexandre Gama tinha assumido. O Abel Braga só foi aparecer novamente em 2005. E o Marquinho se apaixonou por mim. Era Kleber, era Fernando Henrique e eu e o falecido Martinez. Martinez faleceu com um acidente de moto, um menino. E conquistei todo mundo assim. E o Romário, vocês lembram, meio que foi mandado embora. Saiu do Fluminense. Com aquele episódio do Alexandre Gama que tinha que tirar alguém. Né? Edmundo e Roger, é isso que eu falo para as pessoas também. Dentro do campo, você não precisa ser amigo, mas você tem que ser inteligente no propósito. Edmundo e Roger não se gostavam, mas quem procurava quem no jogo? Edmundo procurava Roger. Eles se buscavam. Óbvio, o tempo inteiro, porque sabe que a bola volta redonda. Aquele vestiário pegava fogo mesmo, que o pessoal falava que tinha muitas brigas do Fluminense. Zero. Não? Ambiente maravilhoso. Eu quase virei tricolor. É mesmo? Tão legal que era. O Boleta tava na época. Tava. Vitor Boleta, que jogou com a gente no CFZ. Só pra entender aqui, rebobinar, o Romário que te põe no Fluminense? Ele que me coloca. Ele ligou pro diretor, Chicão, se eu não me engano. E só de te conhecer dali do futebol. E lógico, a tua história também de CFZ e tal, por óbvio. muitas pessoas que... E ele perguntou, é claro, né? Por muitas pessoas que falaram sobre a minha capacidade como goleiro. E todo mundo deve... Todo mundo Não foi do futebol só não, porque ele não é... Ele pode ser... Não, exato. Lógico. Leva ele. Levou. Lógico. Quando você... como o Igor comentou que trouxe o podcast, ele falou sobre isso. Ele disse assim, o Wellington sempre estava treinando muito. O Wellington fisicamente é muito bem dotado. E aí, então, óbvio que isso acaba sendo público, notório. Todo mundo conhecia a sua capacidade de... Engraçado que você falou da oportunidade, né? De estar preparado e tal. E esses dias saiu uma notícia do Caio Jorge que ele tatua uma mensagem que o Cristiano passa pra ele num jogo. Ele tava... Tu não viu isso não? Vocês não viram não? Não vi. Eu achei interessante o que ele falou. O Caio Jorge tem uma tatuagem. E a tatuagem é assim, ó. Da preparação surge a oportunidade. Isso foi uma fala do Cristiano pra ele, num jogo da Juventus, que ele não entra no jogo e sai cabisbaixo. E o Cristiano chega pra ele, garoto, da preparação surge a oportunidade, ela vai chegar. Ele tatuou. E é bacana porque, né? Sintetiza o que ele tá falando. Não, e é pura verdade. Pra qualquer carreira. Qualquer uma. Você tem que estar preparado para a oportunidade chegar. Prepare-se e entenda processo. Processo não é conversa de religioso, né? Entenda processo. Nós não temos controle. O controle é lá de cima. Faça só a sua parte e faça a sua parte e repita, e repita, e repita, e repita. Nas minhas palestras, a gente vai chegar nisso também, que eu faço palestra hoje que as pessoas me convidam para falar sobre a minha carreira. E é o poder da disciplina. E o que eu falo para as pessoas muito no início da palestra, e é o que eu tive no início, no Ameriquinha. Autocrítica. Eu tenho a minha autocrítica, não preciso que pessoas falem se eu chego ou não chego. Isso é muito importante você ter. E qual é outra coisa que eu falo? É autocrítica e agora eu me perdi. Acho que é o entendimento da onde você quer chegar. O propósito que você quer. E aí, objetivo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode se preparar que... Só para você dissertar, já que a gente está nesse assunto, aí você disserta sobre talento ou dedicação. Quem vai chegar mais longe? Dedicação. Mas é sem dúvida, né? Pra mim é. Eu falo pra todo mundo, não cheguei por ser bom goleiro, não. Cheguei pela minha disciplina. Um cara talentoso, sem disciplina, a distância dele é curta. Distância curta não sei, mas já vi um monte. E que fica pelo meio do caminho. Sim, que não vai tão longe. Não vai tão longe. O cara dedicado, que não tem tanto talento, vai mais longe. Vamos introduzir tua pergunta de sempre pra ele, então? Vamos lá. Vamos lá, é verdade. A gente sempre recebe muita gente aqui e o Léo vai falar sobre isso. Não tem uma unanimidade. Do que ele vai responder? Vamos fazer.
Mas eu não, eu prefiro me abster, então. A gente, né? Eu prefiro me abster, porque eu não quero induzir ele, eu não olha quero só. induzir. Vamos deixar ele falar. Vai, faz a pergunta, sem induzir. A gente tem... Porque se a gente apostar o que ele vai responder, a gente vai induzir, tem É. razão. Tá bom. A gente tem... O Léo sempre fala isso com muito... É uma pergunta do Léo. O Léo sempre faz essa pergunta pro convidado. Existem 4 vertentes que não existe uma unanimidade no futebol para saber qual é a mais importante para um jogador. Que é se é a qualidade técnica, física, mental E tá. ou tática. Sentaram aqui nessa cadeira várias pessoas e cada um fala uma coisa, se bem que tem uma que tá liderando. Uma tá liderando e eu não vou falar depois que ele falar. É que ele vai dizer. Também acho. Então, são 4 vertentes: mental, técnico, tático e físico. Se você... É. O que mais seria preponderante dessas 4 para se tornar um Jogador de jogador sucesso. que mais faz a diferença? Eu já imagino que a maioria tenha falado de mental. Porém, tomar só um cuidado, porque o mental virou modinha. O mental é o que Pra mim, é o ganhou. mental. É o que ganhou. Para mim, Até agora, vem ganhando. desde quando eu falei aí do Ameriquinha, da minha situação de adolescente, o que me fez vencer, e com toda humildade, tem 46, poderia estar jogando até hoje. Poderia estar jogando. Ó, eu tô vendo aqui, fisicamente, poderia mesmo. E o que me fez chegar foi a minha cabeça, pô. Foi minha cabeça, minha mente. Acertamos a aposta. Minha mente que me fez chegar. E aí a minha mente vai me potencializando para quê? Para o meu físico, para a disciplina, para a constância, e por aí vai. E o dom, papai do céu já te dá. Sim. Eu posso, um exemplo, eu sou goleiro. Eu posso ficar 1 ano e já devo estar. Sem treinar específico de goleiro, pode ser que eu já esteja 1 ano sem. Se eu for fazer um treino agora, eu não esqueci, pô. Sim. E é o que eu brigo muito, esteja bem de corpo, bem de perna, porque você não vai esquecer de jogar. Não vai esquecer. Cara, isso é maneiro que você falou sobre o dom. Em você, por exemplo, você tem 46, se te botar hoje pra treinar, você não vai esquecer, você vai lembrar e tudo mais. Mas em você, que teve 30 anos de bola, tem mais dom ou tem mais treino? Treino, Entendeu o que eu tô te perguntando ou não? treino. E aí, quando a gente fala de dom, talento, eu gosto muito dessa... Desculpa te cortar. Eu gosto... Claro que tem o dom e tem a parte que isso aí também, aí vem a diferença. Tem o cognitivo, a facilidade de pegar os movimentos, o dom do esporte, como eu falei aqui no início do Colégio Barão São José, com todo o respeito e humildade. Se você for me ver jogar futevôlei, por exemplo, vôlei de praia, frescobol... Não vão dizer que você é goleiro. Não vou dizer que eu sou goleiro. Vão falar que eu jogo vôlei de praia. Então você Vão tem falar que eu jogo facilidade... futevôlei. Vão falar que eu sou tenista. Tu tem facilidade pra muito esporte. Para esses esportes. E eu amo isso, amo. Mas eu sempre coloco isso na questão de estar bem fisicamente. Sim, com certeza. Entendeu? Para que você sabe E que vamos isso dar- te potencializou. Exatamente. Por mais que você tivesse as habilidades, você sabe que se não fosse o teu treino, a tua dedicação, você não chegaria no conseguiria. alto nível Não como você conseguiria. chegou. Desculpa. Não. É rapidinho, só pra encerrar o raciocínio. Eu tô te perguntando sobre isso porque a gente fala muito sobre dom, né? Sobre talento. O fulano... Vamos buscar os 2 gênios aí da bola durante muitos anos, monopolizaram a bola de ouro. O Messi e o Cristiano, por exemplo. Tem muita gente que às vezes até... Eu não posso falar falta de conhecimento. Quem sou eu pra falar que, pô, tem gente com falta de conhecimento que fala besteira. Mas, assim, tem muita gente que fala que o Messi tem o dom e nasceu com aquilo ali. O Cristiano não, que o Cristiano é trabalhador. Eu acho uma injustiça sem tamanho. Porque não tem como um cara trabalhador só, mas aí é uma opinião minha, e aí eu quero ouvir de você. Um cara trabalhador só, ganhar 5 bolas de ouro, ser o que o Cristiano foi. Ele não pode ser só trabalhador. Eu acho que é uma análise ao contrário. Por exemplo, muita gente com dom que não chegou no alto nível. Sim. Porque não trabalhou. Mas tem o Não dom. trabalhou, sim. Talvez você... O Igor tem muita gente que jogou com ele na base que por algum motivo não ascendeu. Você deve ter tido muitas pessoas que passaram do seu lado que também não ascendeu ao alto nível que poderia ter ascendido. Por quê? É o dom sem o trabalho. O Cristiano, com toda certeza, tem muito dom, tem muita técnica, muito futebol. Do Beckler, porque eu respeito muito o Marcelo Beckler, Sim. que ele diz, cara, o Messi, ele não pode ser só dom, porque senão ele não estaria tantos anos na ativa. Não Tem tem muito como. trabalho. E o Cristiano não poderia ser só trabalho. É porque ficou mais em evidência. Ou seja, Lembra que o Messi não treina? muita coisa. O cara não Mas- lesiona, irmão. Se você for na casa dele, tem um laboratório lá só pra ele, pô. E o Cristiano Já, entendeu? conseguiria só com o trabalho conquistar o que ele conquistou? Impossível. É ou não é? É claro que ele tem o dom, mas na minha opinião ali é 90% Você acha? mas é dom também. É. Ele tem a capacidade. Eu já joguei contra ele, contra o Cristiano. É mesmo? Olympique e Real Madrid. Caramba, olha só. E Você tomou o gol dele? o que tomou foi o Steve Mandandá.
A gente tomou de falta. Eu tava no banco do Steve Mandandá. Legal, Mas tava junto. Beleza. E o Cristiano, minha opinião, Lógico. ele é algo tipo um boneco feito. Eu não consigo ver. Só que uma estrela que Deus mandou pro céu. Falou, queridão, você é iluminado. Porque ele é iluminado. No futebol existe o iluminado. E muito. Eu não consigo ver drible nele. Só que ele começou a chutar muito bem. Ele tem uma técnica que cabeceia muito bem. Mas tudo da parte física. Sim. A impulsão que ele tem, a força que ele tem, a potência que ele tem, outras modalidades que ele abraçou, a constância, a disciplina, o laboratório que ele tem na casa dele, a suplementação, tudo pensando no corpo dele. Então ele plantou semente e fizeram com que ele colhesse o que ele está colhendo. Entendeu? Então eu vou bater na tecla da parte física dele. Do trabalho do também. trabalho dele. Mas, pessoal, a gente precisa muito falar de Vasco, a gente já tá caminhando aí pro meio do nosso episódio e é bom saber a história do Flamengo, do Fluminense, mas o foco principal aqui é o Vascão. O homem tem muita história. De novo, pelo que sai na imprensa, é o Romário que te leva pro Vasco, é isso? Então, finalizando 2004, o Romário já tinha saído, Sim. né? Poderia muito bem a diretoria do Fluminense não contar comigo. Já sabia que o Abel Braga seria o treinador para 2005. E aí, eu vou falar nome, o Gustavo Mendes, que na época era um dos diretores, já me liga para fazer o contrato. Se eu soubesse. Pô, do Deu uma Respirada, eu tô aqui falando. Se eu soubesse, eu tinha que estar na praia, mano. Porra, é que jogar futebol. Mas é. Porra, baixo. Porra, foi mal, baixou. Com certeza. Com certeza. E até hoje esse network existe. Com certeza. E aí, o que aconteceu que Cara, foi eu acho que um dos piores final de ano pra mim, Réveillon. Que todo mundo curtindo o Réveillon. E eu liguei pro Romário. Falei, irmão, o pessoal do Fluminense me ligou, me enviaram o contrato pra eu assinar. Renovar. Pra renovar não, porque eu não assinei contrato com o Fluminense. E quando eu cheguei já tinha acabado as inscrições pro Brasileirão. Então eu fiquei de setembro até dezembro dando a minha vida lá e todo mundo se apaixonou. Então, como eu falei pra vocês, eu conquistei com o meu treino. Sim, sim. E aí o Marquinhos, que é o treinador de goleiro da comissão do Abel Braga, Alexandre Gama já ia sair, que eu já sabia, e o Abel Braga era o treinador. Então a pré-temporada assim na Granja Comaria, o Abel Braga treinador, e o Marquinhos sempre deixou muito claro pra mim, Abel Braga joga quem tá melhor. Por mais que tenha política no futebol, joga quem tá melhor. E eu tava me sentindo muito bem com o abraço do Marquinhos, e seria eu, Fernando Henrique e Kleber. Sim. Fala, Bachola, beleza? Então, Fluminense ligou, tal, mas eu queria te agradecer, porque queira ou não queira, foi você que me colocou no Fluminense. Desligou na minha cara. Ué? Desligou na minha cara, ele é um pouco assim. Desligou na minha cara e me ligou 5 minutos depois. Qual é, jogador? Tudo certo no Vasco, já falei com o Eurico. Porque ele magoado com o Fluminense, Não vou te deixar lá não, pô. já tava no Vasco, te chamou pro Vasco. E aí, como é que foi? Desligou também. Tudo certo no Vasco. Já falei com o Eurico. Te deu opção não, né? Não deu opção. Réveillon. Deixa eu fazer uma brechinha rápida. Tu falou do Abel, pô, o Abel tem uma... Eu já até falei bem do Abel aqui no podcast em outros episódios. Pô, ele tem um jeitão de ser um puta Eu não de um... trabalhei com ele, mas tem um episódio da minha vida com ele, bem interessante. Mas só pelo teu comentário já é um cara. Já né? percebeu Pô, que tem um carinho já é um pelo cara Abel. diferente Diferente. do que a gente ouve no meio, É né, isso, cara? é isso. Pô, vai jogar quem tá bem. Quem tá melhor, quem sem merece, política. realmente, pô. Eles sempre falaram isso sobre ele. Muito honesto. Sempre. Mas vai, o Romário seguiu te agenciando. E aí, não, pior que na época, o meu empresário, que eu nunca tive muito empresário, né? Vou perguntar sobre isso também. Era o Romário, pô. Né, era o Luiz Antônio. Não tô brincando. Meio campo que jogou no Flamengo, lembra Luiz do Luiz Antônio? Sim, pô. Meio campo. Da geração do Flamengo que assim, vingou Júnior Baiano, Isso aí. Djalminha, Paulo Isso aí. Nunes, Nélio. Não pô. cabia ao Luiz Antônio falar com o Gustavo Mendes sobre a minha ida ao Vasco. E como é que chegou a minha ida ao Vasco? Acabou o Réveillon, todo mundo curtindo e eu sentado, não sabia o que fazer. Porque no Fluminense eu iria com o que eu conquistei no treino. No Vasco eu iria pela política, mas uma política boa, porque era o Romário me levando e todos os goleiros que lá estariam sem nome igual a mim. Entendeu? Que era Tu o viu uma Cássio, possibilidade... era o Everton,
era Cássio, Everton, o Fabiano Borges não tinha chegado ainda, nem o Erivelton. Então eram goleiros buscando espaço. Falei, irmão, é ali. Vou jogar. E o Marquinho também me falou isso. Lá é o Romário te levando, são goleiros que não tem tanto nome. Marquinho, treinador do Fluminense, de goleiro, ó, que bacana isso. Foi um cara que Maneiro isso. Maneiro. me aconselhou muito. Me queria no Fluminense, mas falou, o Vasco pode ser uma oportunidade. E bem ou mal, o Fluminense, naquela época, o Fernando Henrique estava absoluto. E o O Kleber foi até titular em 2004, né? Titular. É. Sempre. E o Fernando Henrique surgindo como promessa de base. O Cássio terminou 2004 bem no Vasco também, eu lembro. E ele começou jogando. Começou 2005 jogando. Junto com o Everton. É, Era ele e o Everton ali um pouquinho. O treinador era o Joel Santana. sim. E aí, o que aconteceu? Eu falei, vou ficar quietinho em casa. Acabou o Réveillon, vou ficar quietinho em casa. A minha apresentação no Fluminense era dia 6 de janeiro. Vou esperar, se ninguém me ligar, vou pro Fluminense. Dia 6, se o Romário não me ligar. Dia 2 ele liga, ó, Isaías Chinoco tá te esperando, pode ir. Cheguei em São Januário. Aí, é bem delicado o que eu vou falar, mas era o clima que era. Um sol no Rio de Janeiro, imagina, 2 de janeiro, Sim. verão, né, irmão? Sim. Cheguei, cinza em São Januário. Cinza, clima pesado. Mas não era clima pesado por causa do Eurico Miranda. Era quem achava que era o Eurico Miranda. Esse era o problema, porque o Eurico Miranda é um amor, irmão, amor. Tava na nossa pauta te perguntar como é que foi trabalhar com o Eurico. Fenômeno. O problema são as pessoas por trás, parece filme de gangster, irmão. Calma aí, isso é maneiro. Quem achava ser o Eurico, é isso? Tem vários. 1 milhão, que eu nem sei falar nome, porque eu não era colado com os caras. Não, e nem mas tem como, porque é muita gente muita mesmo. gente. Meu irmão, filme de gangster, casaco de pele, cachimbo, chave, coisa no vestiário. Era assim que chegava no vestiário. Só que Você sentiu um pouquinho de amadorismo, então, no Vasco nessa época, não? Não, amadorismo nenhum. De vestiário, tipo assim, Não, muito não, pouco. não. De muita gente mandando, não. Muito cacique. Mas isso não seria amadorismo, seria uma coisa que eu acabei de falar e fazia-se o clima ruim. O clima era ruim, Tá. o clima era pesado. 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 Pesadíssimo. E aí, a partir do momento que eu me apresentei, já era. Inclusive, o Gustavo Mendes, do Fluminense, tá na sala dele, até que chega um diretor, Gustavo, tudo certo com... Meu nome depois no futebol virou Andrade, né? Eu ia buscar essa história. Até então era só Eliton. E aí falou, tudo certo com o Eliton. Tá, tudo certo, dia 6 ele tá aí. Mas como é que ele tá aqui dia 6 se ele tá em São Januário? Só pra você perguntar. Aí me queimou um pouco, sabe? Claro que depois o Gustavo Mendes entendeu. Sim. Não era financeiro, irmão. Pô, Oportunidade, era né? morto de ambos. Sim. Era uma oportunidade de estar no cenário mesmo. E ele entendeu. E claro que ele não fechou a porta, porque ele é um cara inteligente e eu poderia muito bem explodir no Vasco e ser contratado pelo Fluminense no futuro. Então ele, não, tá de boa, vida que segue. Eu só fui falar com ele um mês depois. Aí me desvinculei do Luiz Antônio e só fui ser registrado mesmo no Vasco da Gama depois do Carioca, porque teve uma lambança lá da diretoria e eu não fui inscrito no Carioca. Aí entra o amadorismo, o tal. Ou não prioridade. Tá. Ou Sim. não prioridade, porque quem me levou foi o Romário, não foi o Vai. Eu quero o Tá, Sim. tá, Foi. tá. entendeu? Então eu só fui começar a ir para jogos na Copa do Brasil, aonde nós fomos eliminados por Baraúnas, lembra Caraca, disso? foi 2005. Tava nessa, eu lembro. Eu tava nessa. Foi 3x0. 3x0. Puta que Fabiano pariu. Borges era o goleiro. E eu fui pro banco desse jogo. O Fabiano Borges era que veio do Criciúma. Veio do Criciúma. Foi um dos meus últimos atos como jogador profissional, foi lá no Criciúma e o Fabiano. Que aí depois veio o reserva dele, que era o Roberto. Passou um pouquinho. Eu joguei no demorou. Criciúma, era o Fabiano titular e o Roberto era o segundo Isso aí, goleiro. muito bom, o Roberto. Muito O bom. Roberto, bom, inclusive, muito fez uma bom. carreira em Portugal e, Muito boa. e foi boa a carreira dele lá. Eu lembro dele. E teve um momento no Vasco muito bom, Bom também. também. Toda Quando defesa ele comemorava. Pancadinho, Toda defesa ele pô, mas- comemorava. Entrou no clima da torcida Sim, ali. ele se disse vascaíno, então... Foi bem E, legal. E Elton, o Vasco tava carente de carente goleiro. de goleiro. Carente. É. Eu fui o quinto a jogar. Foi Cássio, Everton, Erivelton. Fabiano. E ó, é que as pessoas são maldosas. Erivelton, ele só não tem altura, né? Que ele era bem pequeno, Sim. ele é do americano. Moreno. Exato, Moreno. Sim, sim. Ele deve ter jogado aqui uns 10, 12 jogos. Ele foi muito bem, cara. Era. Foi muito bem. Só que ele é pequeno, cara. E aí o time já não era bom. E tudo era gol. Só que ele foi bem, cara. Não foi mal. Como é que tu surge a tua oportunidade de jogar? Aí passou o Erivelton. Na verdade, o Romário já queria me colocar o tempo inteiro. O tempo todo. E quando ele ia treinar, que não era sempre, quando ele ia treinar, já era e aí? E aí? E aí? E Entendeu? deixa eu te perguntar, cara, aproveitando, existe muita influência. A gente tá falando de Romário, óbvio. O Romário influencia muita coisa, inclusive nos dias de hoje até atuais.
Mas existe muito isso no mundo do futebol. O cara que é jogador, como era o Romário, quer o Wellington jogando. Pô, Existe isso. deixa eu fazer só um parênteses. Nessa época, até quem viu a série do Eurico, nessa época o Vasco já tinha, o Romário já tinha emprestado dinheiro pro Eurico. O Romário era muito mais que um jogador no Vasco, ele tinha muita influência, né? Então, Mas aí eu não vejo como algo Ruim. Não, no que eu vou falar agora. Não era interesse, ele não era meu empresário. Não, eu não digo nem eu isso. sei, eu não digo nem eu isso. sei. Fala no sentido de sair um pouco do que é o padrão, porque o padrão o que é? É o treinador escolher. Um exemplo, Gabriel Renzi, que eu acredito que a maioria aqui conheça, Argentino. foi meu companheiro no Olympique de Marselha. Era um cara que também chegava no Didier Deschamps e falava pra eu jogar. Isso é comum, é isso que eu tô te perguntando. Claro. É uma coisa que o treinador, de repente, abre essa opção, dá essa abertura. Então, Entendeu? aí contando um caso assim, né, guardadas as devidas proporções, mas, por exemplo, quando a gente jogava no CFZ, o Andrade, ele era um cara que era conservador. Vamos botar como conservador, assim. Então, teve um mata-mata que a gente tinha ganho o jogo primeiro em casa e a gente ia jogar a segunda fora. E aí ele queria tirar um atacante e colocar um volante. A gente jogava num 4-4-2. Ele queria tirar um atacante e colocar mais um volante no time. E aí a gente conversou com ele, porque o atacante que ele ia tirar era o Arthur. Lembra do Arthur? Claro. O Arthur ajudava pra caramba Muito. na marcação. Muita coisa. A gente falou assim, cara, pô, Andrade, precisa tirar não. Deixa que o Arthur vai ajudar a gente. E a gente, pô, o Arthur, tipo assim, fez um dos melhores partida. Não um dos melhores, mas ajudou a gente no que a gente precisava. E o Andrade e a sofreu a gente influência de vocês. sofreu. Então isso é bem assim, comum, por né? exemplo, é comum desde que o cara tenha uma certa Abertura. de abertura e às vezes a pessoa tem um certo Sim. já tempo. A gente tinha uma intimidade tinha com o Andrade, muitos sim. anos trabalhando Com e tudo. certeza. Então, É normal. acontece. Eu fiz muito isso com o Andrade também. Muito. Mas aí conclui, aí o Romário fazendo força pra você jogar. Já tava fazendo. Não só pra mim, como ele sabe quem é, o Felipe Veras. O Felipe Veras que é um zagueiro que jogou com o Romário no Flamengo, na época daquela briga do Romário com o Cafezinho. Inclusive esse Felipe é um xerifão, um zagueirão e tal. Até brigou na época, né? Comprou o barulho do Romário também, né? Tem até uma fotinho dele lá que uma vez ele mostrou pra gente. E ele sempre chegava em São Januário e falava, e aí? Já vão jogar? Já vão jogar? E aí meio que viu o cenário, até então a gente não tava jogando. E aí depois do Fabiano Borges, naquele jogo contra o Fluminense, que perdeu nos pênaltis, e ele chamou muito a atenção negativamente, que ele avançava muito pra pegar o pênalti. Eu Exato. tava no Maracanã. Eu também tava, Exato. eu também tava. Puta que pariu, eu tava no Maracanã. Eu lembro, Moleque, ele avançava pra caralho, só pulava o lado errado, mano. Porra! Toda hora ele avançava. Não tinha essa regra, né? Não era. Tinha essa regra. Não, mas assim, não era cumprido. Tinha, mas não é. Não era cumprido. Não era. Ninguém cumpria essa Não regra. cumpre- O juiz não vai voltar. como cumpre agora. É. Até porque. E na época não era permitido nem que o goleiro desse o salto à frente e ficasse só com o pé, porque agora pode. Pode, Ele o tem que pé. estar com um pé só. É. Antigamente ele tinha que estar com os dois. E ele saltava lá na frente. O Romário chega a sair do meio campo e gritar pro irmão, fica parado. Ele tava indo quase na linha da pequena área. Quase bateram na bola antes do atacante. cara. Puta que pariu. Isso chamou a atenção negativamente. O Vasco foi eliminado dessa competição, era o Carioca, se eu não me engano. Já tinha sido eliminado do Baraúnas, Copa do Brasil. E, pô, com todo respeito ao Baraúnas, pegou mal pra caramba. É. E São Januário ainda. Sim. São Januário. E esqueci o nome do atacante do Baraúnas. Cícero Ramalho. Cícero Puta que pariu. Meio gordinho até. Era presidente do clube, era Meu tudo. Deus do céu. É, que fase o nosso Vascão. E aí, o treinador, no caso, na época já tinha saído... Era o Dário? Era o Dário. Depois do jogo foi o Dário. E aí, com o Dário também, o clima era, nossa senhora, desesperador. Treinava de manhã e de tarde sem nada. Não tinha treino, era só pra estar em São Januário, irmão. Só pra estar em São Januário e no Vasco Barra também. Às vezes ia no Vasco Barra, não tinha treino. Era só pra estar de manhã e de tarde junto. Sim, cara. Mentalmente, todo mundo destruído. Todos destruídos, todos. Inclusive, falava-se sobre isso. E tem até uma história engraçada nisso, tu vai rir mais do que eles. Todo mundo no vestiário, né, falando assim, pô, não, vamos chegar no Dário Lourenço e falar que não dá pra ter esse treino de manhã e de tarde, não. Aí, na época, Alex Dias, Robson Luiz, né? Robson Luiz. Quem mais? Moraes estava Moraes, o Igor, o volante. Sim.
Sim, É. Wagner Diniz. Quem? Wagner Diniz. Diniz. Mas o Alex Dias, Robson Luiz. Eram os mais pesados, né? O Adriano, o zagueiro. O Adriano, o zagueiro, jogou Olimpíada, não jogou? Adriano, não Acho que era lembro. Adriano, o zagueiro. Enfim. E aí, Lembro de um Adriano, mas vai. todo mundo falou assim. No Vasco Barra isso. Beleza. Ou então hoje, quando o Dário, que o treinador sempre pergunta isso, é meio que uma armadilha, né? Entendeu? Alguém quer falar alguma coisa, né? Ele quer ouvir pra te pegar. Aham. Só que eu, como goleiro, eu já tinha ido treinar, porque o goleiro sempre vai antes. Com um treinador que era o Alex Pelé, um fenômeno, que tá no Volta Redonda hoje, lá fazendo um maravilhoso trabalho. E nisso, na hora da roda, Dário Lourenço pergunta assim, e aí, alguém quer falar alguma coisa? Felipe Veras. Felipe Veras, então, professor, o pessoal tá cansado, sabe? O pessoal tá cansado. O pessoal tá cansado, treinando de manhã e de tarde todo dia. Às vezes a gente vem aqui fazer nada. A gente só ouve. Ninguém abriu a boca, irmão. Alex Dias não falou. Robson Luiz não falou. Quando acabou esse momento que o Felipe Veras fala pelo grupo, ele nem jogava, irmão. Nem banco ele pegava. Só que era o Romário que tinha levado. E o Romário não tava nesse dia. Acabou o treino, Isaías Tinoco. Felipe, ó, pode ficar uma semana em casa. Você quer descansar? O Romário ficou louco, irmão. Tá de sacanagem, pô. Tu nem joga, tu quer falar que tá cansado de quê? Irmão, uma semana, ele ficou afastado. Qual é, cara? O Bro treina pra caralho hoje em dia. né? Monstro. Porra. Pô, sempre foi monstro. O meu início de carreira foi gladiando com ele na parte física. Sempre quis pegar ele nessa parte física. Ele sempre foi muito forte. E aí, afastou. Enfim, é só pra gente dar uma risada. E aí, depois, não lembro de qual jogo, tava tudo muito ruim no Campeonato Brasileiro, Dário Lourenço é demitido e o Romário meio que assume, Sim. né? Que foi contra o... Eu já sabia que o Renato Gaúcho vinha. Eu fiquei felizão, me ligou, o Renato me ligou. Tu conhecia o Renato já? Networking Assim, da praia, meu querido. Que isso? Networking da Futebol, ele não praia, conhece o pô. Renato? Óbvio que ele conhecia. Mas o Renato, engraçado que não... Não é do futebol. O Renato... Errut foi Zona Sul, isso aí, Ipanema. O Renato é da rede de Zona Sul, não é da Barra. Mas eu já conheci o Renato, não sei se algum jogo do Zico, alguma coisa assim, porque tem essa ligação, né? Aham. E o Renato me ligou e tal, e o Romário também. Tipo assim, me dando toda Incentivo, que era o meu momento. Que Aham. e a estreia era contra o Flamengo. Sim. Olha, meu parceiro, chegou a hora. E aí foi em Volta Redonda. E aí, vai ser legal falar... Maracanã fechado por Fechado. conta da... Pan-Americano, obra pro Pan. Pan-Americano. Então Fala a pro estreia Pan. foi lá no Volta Redonda, no estádio do Volta Redonda, contra o Flamengo, o Romário... Eu acho até que o Dário tava, cara, não lembro agora, mas eu sei que já tava falando que o Romário era o treinador. Acho que o Dário até ficou, mas o Romário que dava as coordenadas. E aí, vai ser legal comentar sobre isso, porque teve um outro podcast que eu fiz, cara, e as pessoas são maldosas, cara, porque deu mais de, sei lá, 150 mil visualizações, não sei quantos comentários, das pessoas interpretando mal o que eu falei. E eu não falei que eu... Fala de novo pra ver se eles interpretam mal de novo, vai. Exatamente. Que eu que falei que eu sou bom, que eu fui diferente. A imprensa, quando acabou o jogo contra o Flamengo, me colocou como o melhor jogador em campo. Sim. Perdemos de 1-0, o gol do Souza, se eu não me engano. Um chute do meio da rua que eu voei e não achei nada. Caveirão. Não era o Caveirão, não, era um outro. O meia. São Paulo. Um golaço dele, levou. Jogava e toma. muito, hein? Só que nesse jogo eu realmente tive muitas ações. E devia não, eu tava com um tesão absurdo pra jogar, mostrando o trabalho, enfim. Primeiro jogo, Flamengo. Pá, aí realmente caiu o Dário, já tinha caído, o Renato assume. Fomos jogar contra o Santos, na Vila Belmiro. Perdendo de 2-0. Eu lembro. Quebrei o nariz. 8 minutos de Rede Globo em cima de mim. Eu falei, o Ricardinho Na hora que eu quebrei o nariz, estava 2-2. Ricardinho, irmão, sai do jogo. Eu falei, sai do jogo, pode chamar a polícia, não vou sair. Minha chance, não vou sair. Até porque eu tava consciente. Só que tem que parar o sangue, né? Meteram uns paradrapos, meteram uma parada toda lá. Eu joguei com uma parada coberta aqui. Ganhamos o jogo.
na Vila Belmiro, 3-2. Essa história, esse jogo eu lembro muito, assim. Eu lembro, eu tava vendo, foi um jogo de quarta-feira à noite, jogo da TV. Isso aí. Cara, o Vasco não tava mal, o Vasco conseguiu virar pra cima do Santos. Sabe-se lá como. Sabe-se lá como? Como? No último lance do jogo. O Vasco já empatou na bacia das almas. É. Aí conseguiu, acho que uma falta, se eu não me engano, e o gol de falta saiu. Vai bater a falta, 3-2. gol 3-2. Eu falei, não acredito. Aí veio nosso Renatão, né, irmão? Iluminado. Ele é iluminado, irmão. Iluminado. Papai do céu iluminou esse cara. Depois eu isso quero é até depois atribuir, vamos chegar no 7-2, que é. Claro, não tem como. falta pouco. E aí depois ele tem até uma entrevista que meio que fica muito. Pega mal pra você, talvez. Depois que do 7-2. Depois do 7-2. Mas vamos eu lá. não vi. Advogados me procuraram pra É. falar dessa. Eu não enxerguei dessa forma. A gente, como torcedor, assim, eu não vou generalizar, Pode né? falar? Não vou generalizar que eu e o Igor, a gente veio conversando, o Léo também, a gente veio conversando sobre isso. A gente entendeu que o recado não era pra você. Pra mim, exatamente. Não era pra você. Exatamente. Mas é que a mídia pega quem tomou É o 7, goleiro, vai ser pro goleiro. Como em 50 foi o Barbosa, como em 2010 foi o Júlio César. Isso aí. E aí vai, sempre busca Isso aí. Um alguém, culpado. um culpado. Conta essa história aí de advogados te procurarem. Não, vamos chegar no 7-2, vamos lá. E aí, depois desse jogo de 3-2, Santos. do Santos, fomos jogar contra o Corinthians, em São Januário. E aí vem outra situação que o povo, meu Deus do céu, mas eu sou tão tranquilo, que eu entro em São Januário, o goleiro sempre entra primeiro. Sim. Irmão, a torcida levantou pra aplaudir a minha entrada. Eu lembro do meu pai, meu pai é botafoguense, chorando, emocionado naquele momento. E eu brinquei tipo, parecia um ídolo entrando. Olha a minha fala, parecia um ídolo. Eu não fui ídolo do Vasco, não tive esse tempo. Eu lembro da Sport TV falando assim, no jogo contra o Corinthians, que nós perdemos de 3-2, eu ganhei nota 9,5. Não sou eu que estou falando, é a imprensa que me deu nota 9,5 devido ao jogo que eu fiz contra o campeão brasileiro, que foi o Corinthians. Exato. Onde tem Macherano, entre outros. Jogasse, perdemos no final, cara, de 3-2. E eu comentei sobre isso. Então eu vivi isso. E eu acredito que o pessoal tenha levantado para aplaudir, porque fazem isso com os goleiros que normalmente é o primeiro, é o time do Vasco, né? Mas até o que eu comentei. E o que a gente passou. O Vasco sempre teve grandes goleiros. E o Vasco tava num momento que não tinha referência. Isso. O único pra que aparecesse alguém, né? Depois do Fábio, depois do Elton. Como chegou o Léo Jardim agora e é venerado pela torcida. Exatamente. A gente vive um momento, viveu um momento. O Vasco foi rebaixado, às vezes, por uma sequência aí de botar 3, 4 goleiros brasileiros e todos falhavam. E a torcida queria alguém aí começa ali. a ter uma sequência boa. Foram 3 jogos muito bons. Sim. Muito bons. Pra mim, o Flamengo e o Corinthians é muito melhor. O do Santos eu não fiz nada. Só acho que chamou a atenção o quebrar o nariz. Porque quando começou o jogo, eu achei que ia ser goleada. 2-0 muito rápido. Sim. Giovani e companhia. Rápido. 2-0. E não sei se vocês sabem, tu tem uma impressão na televisão que a Vila Belmiro é gigante. Irmão, parece o society aqui do condomínio. Sim. Pequenininho. Igual o do Volta Redonda, que eu também achei que era grande, quando fui ver, pequenininho. Enfim, acabou do Corinthians, perdemos 3-2, fomos pra Arena da Baixada. Cheguei grande, cara. Cheguei grande, confiante, porque o goleiro é um pouco individual. Entendeu? Você, outra parada. Tenha perdido o jogo. É um pouco sozinho. Todo mundo fala que o goleiro fica. Então você é individual. Se você tá indo bem, você fez a sua parte de ajudar dentro do possível. É o que eu falo com as pessoas. O goleiro pode ser um pouco egoísta. Diferentemente do Igor, que é o camisa 10 ou camisa 8, meio Ele precisa mais do coletivo. Ele só quer pensar nele. Ele vai complicar o time. Sim. Se eu for egoísta, eu não complico o time. Pelo contrário. Sim. Se eu defender tudo, eu ajudei todo mundo. Exato. Todo mundo. Ele não. Se ele quiser aparecer para algum empresário e pensar só nele, só vai fazer Exato. e vai dar ruim. Então eu cheguei grande, cara. Bem, irmão, nunca vou esquecer o som da torcida. Furacão, Atlético. Jogar na Baixada naquela época, o time do era para atropelar. O time do Paranaense naquela época era muito bom. Atropelamento. Foi que ano, desculpa? 2005, 27 de julho de 2005. Final da Libertadores em que ano? Não foi perto disso? 2002 ou 2002. Foi antes, Foi antes, o Atlético. 2005 não foi contra o São Paulo? 2005? Não, eles chegaram. Foi em 2000, eu acho que foi esse ano. 2 anos. Foi o Libertadores. Eu acho que foi de brasileiro. Não, Libertadores. Libertadores acho que foi 2005. Sim. Pode ser. Eu acho que foi, pô. Vou ver Pode aqui. ser.
E aí Então ele- tinha um time. Ó, eu tenho o time do Paranaense e do Vasco desse jogo. O do Paranaense era o Diego, Jean Carlos, Danilo e Paulo André, que foi campeão pelo Corinthians depois. Marcão, lateral esquerdo, cabelo que jogava com a faixinha. Cocito, Alan Bahia, Fabrício e Evandro, que era de seleção brasileira, junto com o Júnior, que também já passou aqui. Lima, depois o Finazzi e a Luiz Chulapa. Isso aí. Técnico Antônio Lopes. O Vasco era Eliton, Luciano, Éder e Gomes, os dois que eram do americano, Bacana, isso aí. e Wagner Diniz. Felipe Alves, Igor Moraes e Diego. Diego, lateral esquerdo, estava jogando de meia. Meia. Meu Alex Dias e Anderson, Pezão. Pezão, isso aí. Irmão, Técnico Renato Gaúcho. isso mesmo. E aí? E aí, no primeiro tempo, já 4-0. Irmão, se pudesse ter um buraco no vestiário, todo mundo entrava. Aquela saída de fundo, vamos sair por aqui, sai todo mundo, ninguém aparece pro segundo tempo. Se pudesse, geral ia embora, Naquela época, hoje em dia, O que o treinador fala nesse não momento? tem o que falar. Irmão. Quem era na época? Desculpa. Renato, pô. Renato, o que ele falou? Nem lembro, cara. Não deu nem pra ouvir. Então, devia ser- O quê? Devia ser o Vamos silêncio mais ensurdecedor do. A gente tentou até fechar a casinha. Vai fazer o quê? Vai jogar de igual para igual? Fecha a casa. Fecha a casa. Mas o que eu ia falar é sobre esse o 4-0. Ah, lembrei agora. Naquela época, nós jogadores, para irmos para outros clubes, claro que você estando no Vasco, você tem Rede Globo, entre outras emissoras. Já está na elite ali. Já tá na elite. Mas normalmente o empresário trabalhava com DVD, né? Hoje em dia é mais minutagem. Então, Sim. nem liga em vídeo, quer ver vídeo, mas é minutagem. Sim. E o que aconteceu? O meu DVD, o que mais tinha era antes desse jogo. Porque chegava a Além bola o dos tempo inteiro. 7, ainda teve mais Eu não bola. vou ser hipócrita aqui. Era pra ser 14. Eu nem gosto de falar isso. Mas a maior defesa da minha vida Foi nesse jogo. nesse jogo. Que Paulo Baia. Mas fica ser cômico mesmo. Marcão. O Paulo Baier Um aqui cruzamento não tava. daqui, da esquerda, da minha direita, que a bola passa aqui por todo mundo e o Lima chega. Toma, eu pulo por pular. Pulo, irmão. Não sei como é que eu peguei a bola. Pulei só seguindo a Eu trajetória. falei isso com o Igor na vinda. Eu falei, cara, eu lembro dele fazer muita defesa nesse O jogo. Diego, cara, o Diego goleiro, quando acabou o jogo, eu falei, irmão, quantas defesas tu fez? Absurdo. É. Mas enfim. E aí, Sai teu DVD desse jogo. tá todo no DVD, tá tudo lá. Tá tudo lá. E aí, o fato interessante é que a gente só foi sabendo no final. O Alan Bahia tava no Atlético. E é amigo do pessoal do Vasco. E ele falou pro Robson Luiz. O Robson Luiz estava? Ou não estava aí? Não jogou esse jogo. Tá bom, mas ele falou com alguém, que eu não me recordo quem. No intervalo do jogo, Antônio Lopes, no vestiário do Atlético, falou: não para, é para dar de 10. E se vocês forem pegar a imagem, que é difícil pegar o que eu vou falar agora, normalmente hoje em dia, o cara que vai sair jogando é um toque só. Antigamente eram 2 caras, né? Eu toco pro Igor e o Igor toca pra trás. É, Um exemplo. tinha que sair pra frente. Toca pra frente, o cara toca pra trás. Então era Alex Dias e Anderson. Alex Dias toca pro Anderson, começando o segundo tempo, já tá 4-0, tá? Sim. Quando o Anderson toca pra trás, Já meu tinham 2, 3 do. meu irmão, pressão. O Blitz. Uau! Uma pressão. Aí tu linka com o que Com a cara fala tá do- falando. É. Meu irmão, eles vieram pra atropelar. E o Atlético volta, faz mais um, o Vasco diminui. 6-1, 6-2, 7-2. Massacre. E aí tem a fala do Renato quando acaba o jogo. quando Que ele acabou o fala jogo, que até uma mulher grávida faria gol no Vasco. né? E aí foi o que eu mencionei. Aí quando acabou, os advogados de plantão querem aproveitar, porque qualquer vírgula aí vai ganhar dinheiro. Eu falei, que advogado que é, cara? O cara não falou isso pra mim, não. O cara falou, É. poderia ser até meu filho, Caio. Recorda aí a fala dele? Falou sobre mulher grávida. Ele falou que faria gol, até uma né? mulher grávida faria gol no Vasco naquele dia. Mas Até o assim, meu você. filho de 4 anos, se botar ali no Atlético, faria gol. É. Faria O gol. Vasco estava numa fase muito ruim Muito ali, mal, troca de técnico. E o Atlético Paranaense no auge. Massacre. Foi o Paranaense que chegou na final da E Libertadores. aí uma coisa que ninguém sabe, até porque não fizeram nenhum esforço para saber, o jogo contra o Atlético foi numa quarta-feira e nós tínhamos o jogo contra o São Caetano no sábado, que, me conhecendo, eu pediria pro Renato para eu jogar, por exemplo. Porque eu tive uma lesão no meu ombro nesse jogo do Atlético que eu só fui sentir quando o corpo esfriou. Sim. E o Renato até achou que eu tivesse jogado lesionado. Eu falei, não, foi num lance tal, que eu tinha um lance, que eu faço uma defesa de mão trocada com essa mão, e essa mão quando
como tava muito molhado o campo pelo sereno, minha mão desliza e eu fiquei com uma dor absurda que, inclusive, no vestiário, indo já embora, eu não mexi esse braço. E eu não tive tempo para recuperar quinta, sexta para jogar contra o São Caetano, que seria uma pressão, tipo assim, uma pressão absurda contra mim, não tenho nenhuma dúvida disso. E sabe-se lá se eu jogaria, né? Até porque o Roberto já estava. O Roberto foi meu banco nesse jogo contra o... Já tinha chegado. Pô, e chegou para jogar. Então, na sequência do Furacão, você vai pro banco. Não, acabou a carreira. No Vasco acabou. Não jogou mais. Não, aí eu fiquei quase um mês. Então, mas olha só, mas teve relação, por exemplo, com o Renato ter achado que você jogou lesionado, ela não ficou chateado por Nem isso? um pouco. Não aconteceu isso. Fiquei um mês tomando infiltração e meu contrato... O jogo foi 27 de julho, tá? O meu contrato acabava 31 de agosto no Vasco. E aí também eu conversei com o Romário sobre isso. Poderia ter uma renovação. Falei, irmão, pensei no dia 2 de janeiro, quando eu cheguei, que eu já não queria ter ido, eu queria ter... Na verdade, eu queria o Fluminense, sabe? Porque é onde o cara me abraçou, mas eu vi o Vasco uma oportunidade. E, enfim, quando deu 31 de agosto, que o contrato acabou, Escolhas, né? não me arrependo. Sim, Não me óbvio. arrependo. Ensinamento. Foi muito bom. Os 3 jogos, a vitória contra o que eu vivi, por mais que tenha sido somente 3 jogos, cara, foi muito bom. Muito bom o que o Vasco me deu. Sim. Um cenário da abertura para o futebol, não só nacional como internacional. Eu já tinha a possibilidade de ter o passaporte europeu, que facilita muito a vida de um goleiro, principalmente. Então eu não me arrependo nem um pouco. Mas na hora do 31 de agosto bateu um pouco isso, sabe? O massacre que fizeram depois do jogo. É. Na época a gente tinha Orkut, nem era Instagram, Facebook. Pô, meu Orkut, que isso? 200 milhões de mensagens para destruir a minha família. Aí todos os jogadores do Vasco tiraram a conta, porque não tinha como ter conta, impossível. Entendeu? E aí acabou o cenário dentro do Vasco da Gama, dia 31 de agosto de 2005. Aí acabou. E aí dali é que começa a tua Trajetória na Europa. trajetória na Europa, né? Aí vem. Aproveito para operar meu nariz, né? Porque eu tinha quebrado. Melhorar da minha lesão no ombro, que ninguém fez questão de saber. E eu dia 31 de agosto eu não estava bom do ombro ainda. Então eu operei e nisso o Abel Braga. Pode pegar o copo. Abel Braga mais uma Pode vez. entrar. Quer não? Abel Braga mais uma vez. Quer mais água? Pode botar. Entra na minha vida. Ele me liga, eu achei que era trote. Falei, pô, Abel Braga tá me ligando. Pra quê? Pra ir pro Vietnã. Óbvio, mas eu passei pelo Flamengo, Fluminense, Vasco, Zico sempre me apoiando, Romário. Pô, vou fazer o que no Vietnã, irmão? Só que eu nunca me conectei com o lugar, o time. O meu jeito de ser, eu me conecto com as pessoas Sim. e as possibilidades. O que acontecia? Meu empresário já existia, que era o Cláudio Mossi, o italiano. Meu passaporte português, que abria a oportunidade na Europa. Lá no Vietnã era um grupo de portugueses que estaria. Falei, irmão, quer saber? Tá conectando tudo. E quem me levou foi o falecido Vitor Oliveira, que era rei de Portugal, muito amigo do Abel Braga, Vitor Oliveira. que era o rei das subidas, né, dos acessos. É. E aí o Abel Braga me indica e eu aceito. E o curioso do Vietnã foi que quando eu cheguei lá, depois de 2 meses estando no clube, né, fui pro Ho Chi Minh, fui assinar contrato, ele fala assim, ó, você não precisa da esposa. Eu falei, mas por quê? Porque a gente tem as mulheres para vocês aqui. Obviamente que eu não fiquei. E aí, meu bilhete aéreo era Ho Chi Minh, Paris, Rio de Janeiro, para voltar em dezembro. Só que, irmão, eu tinha acabado de tomar de 7. Eu falei, vou fazer o que no Brasil, cara? Tem nada para fazer. Brasil de férias, o 7-2 recente. E o meu passaporte, eu tinha recebido uma carta de indeferimento dizendo que eu não sabia ler e escrever português, que eu não tinha residência nem trabalho. Falei, mole, porque até então, em 2006, 2005 para 2006, Portugal não tinha obrigatoriedade em lhe dar o passaporte, por mais que eu fosse neto. Hoje é imediato. Sim. Na época, não. Então, essa carta de indeferimento chegou. Então, eu falei, quer saber? Vou resolver isso. Vou para Portugal. Fazer o quê? Vou fazer o quê no Brasil? E ninguém acreditou. Chegou em Paris, geral indo para o Rio de Janeiro, porque eu tinha outros jogadores juntos. Geral indo embora para o Rio de Janeiro, eu mudando para Paris, ficava 2 dias e tchau, Lisboa, para cair para dentro do meu passaporte. Enfim. E aí veio uma história bacana. Virei agricultor, porque teve uma família... Milho.
Meu irmão, fiz tudo. Plantei batata, tomate, pepino, rock balboa. Subi a montanha correndo, fazia musculação com mala, porque eu achava que eu ia ter que desfazer que eu ia embora a qualquer momento. Porque eu já era cidadão neto. Só que o serviço de estrangeiro fronteira só complicando. E essa família, que é de Vieira do Minho, lá do Gerês, perto de Braga, me abraçou. É uma família da minha ex-mulher, no caso, mãe do meu primeiro filho, que me abraçou com meio de subsistência. Então, meu processo sai de Lisboa, vai para Braga e eu fico lá. Como é que eu ajudo eles se eu não tenho dinheiro? Com a força. Vou ajudar na parte Que física. loucura o mundo do futebol, né? Comecei a ajudar eles na parte física, o quê? A plantar tomate, pepino e pegar as frutas. Não, eles vivem do turismo rural e vivem do vinho, do próprio vinho. Então, né, tinha a colheita das uvas, amassar, pisar em uva, enfim, ajudar na estufa que ia daqui até o Barra Shopping. Quanto tempo isso, Wellington? Quanto tempo assim? 6 meses. Porque eu vejo que você estoura depois chega bem no Bucareste, né? Rapid de Bucareste, que eu vou chegar agora lá. E aí o que eu falo um pouco do Cristiano, sobre você plantar algo, acreditar no processo, fazer a sua parte, não é nem acreditar, é entender o processo, fazer a sua parte e saber que o tempo não é seu. Então muita gente me pergunta do jogo do Vasco. Eu falei, não aconteceu nada, porque o jogo do Vasco não me rotula. Eu plantei uma semente em 1994 e essa semente eu tô todo dia cultivando e de algum momento a terra pode secar, É isso. e aí a árvore pode não crescer, mas eu não vou deixar de fazer ela crescer do meu jeito e vambora, cair para dentro. Então o jogo do Vasco, infelizmente aconteceu, mas não me rotulou na minha cabeça. E vida que segue. Então chegou o momento de colher os frutos. Depois de 6 meses numa fazenda, né, treinando todo dia. Eu treinei todos os dias até que o passaporte realmente viesse. Aí o passaporte veio. Por incrível que pareça, não pelo meu avô, e sim porque eu fui convocado para jogar um Mundial de Futevôlei. Entendeu? E isso é muito rápido para Portugal, porque eles apoiam o desporto, como eles falam. Então eu fui representar a seleção. Então meu nome entrou rapidamente no diário oficial, né, como cidadão português. E não teve ninguém fazendo essa ligação pro futebol, foi só simplesmente porque eles sabiam quem era o Wellington. Não, e Sabiam? o presidente da Federação de Portugal de Futevôlei já me conhecia aqui dos torneios de futevôlei que eu jogava. Ah. Entendeu? Ele vinha aqui mais uma vez à praia, network, praia. Caramba, Wellington, que história, hein, irmão. E aí eu fui pro Ascoli da Itália, com o Cláudio Mócio, Primeira divisão, segunda? na época a primeira, e o goleiro era eu e Gianluca Pagliuca. Pagliuca que jogou a Copa do Mundo. Sim, a gente sabe, pô. E aí, no Ascoli eu não tava com o passaporte na mão. Tava o nome no diário oficial, mas o passaporte não tava na mão. E aí, 2 meses de clube, a diretoria muda e o Cláudio Mócio fala assim, ó, vamos ter que sair. Tá ocupando vaga de estrangeiro, Sabe né? pra onde que eu fui? Pra fazenda de novo. Virei agricultor de novo. Isso em 2006. Aí, enfim, aí vem a parte pessoal, casamento que não tinha patrimônio nenhum, então foi uma separação tranquila. E aí veio o que eu te falei de clube pequeno. Porque finalizou 2006, chegou dezembro, janeiro, 2007. Falei, caramba, não tenho nada, tô sem clube, passei por vários lugares e nada. Fui na igreja de São Judas Tadeu, não sou devoto, mas fui lá na igreja de São Judas Tadeu, pedi um filho, Bernardo, e eu tava separado, mas eu sempre quis ser pai desde moleque. E falei, Deus, preciso voltar a jogar, beleza? Eu saio da igreja, saio. Ela te liga pra informar. Não, me liga, sabe quem ele é, jogando no São Cristóvão, o empresário Ricardo? Sei quem é, o loirinho. Sei quem é, Sabe sei o quem Ricardo? é. Sei quem é o Ele Ricardo. foi pro Motoclube do Maranhão. Eu falei, que horas? Vambora. Fui lá pro Motoclube do Maranhão, cheguei como ídolo. E camisa 10, capitão, porque vim do Vasco. E aí fizeram uma propaganda pra mim. Mas o filho vem em que horas também? Porque Depois. tu separou, cara. Mas eu voltei, Teve o revival? Teve, Ah. eu voltei com ela. Eu voltei com ela e o Bernardo já estava na Romênia, no caso. E aí, no Motoclube, joguei no Motoclube muito rápido, não recebi nenhum real. 3 meses lá, não recebi dinheiro nenhum. E Duque de Caxias também com Marcelo Buarque, um querido que me abraçou também. Foi muito legal a passagem pelo Duque de Caxias, muito Jogou mesmo. Carioca, né? Não, joguei a Copa Rio em 2007. O Carioca já tinha passado. Mas teve um Carioca que tu jogou no Joguei time também, que é? 2014. Ah, bem depois. Então do tá, Olympique e beleza. tudo, é. Então tá. E aí, do Duque de Caxias, aí eu já tinha passaporte na mão.
E eles queriam um contrato de 1 ano, eu falei, não, eu vou embora. Mas como assim? Eu vou embora. Eu já sentia que ia. E o Cláudio Mosso me liga para ir para a Romênia. Só que não fui pro Rapid Bucareste, fui pro Argis Pitești, um clube que tinha acabado de subir da 2ª para a 1ª. E o Rapid é o melhor. 2. Rapid, Steaua e Dinamo. E o Ah, Tefere tem o Steaua e o Dinamo. Tefere Cluj. Treinei um treino. Liga o Cláudio Mosso. Ele fala português. Ô, Andrade, amanhã você não vai treinar. Eu falei, mas como assim, cara? Não vai treinar. Acabei de chegar. Acabei de chegar, e pô, todo mundo adorando, a imprensa falando, não vai treinar. O motorista do Rapid Bucareste vai bater e vai te pegar. Mas que isso, cara? Não abre a porta para mais ninguém, só pro motorista. Pô, acertamos 2 anos de contrato. Deu assim, uma complicação entre os clubes, um xingando o outro, mas não Normal. isso. Então, era 1 horinha de carro. Fui para Bucareste, assinei contrato, fui para Suíça fazer pré-temporada e começou a minha vida no Rapid Bucareste. E até então, teu melhor contrato aí. É isso que eu ia te perguntar. O contrato da vida foi esse? Não, foi do Olympique. Não, Mas- até então foi esse, é. Isso. Marseille, em 2009, quando você E sai aí do... eu fiquei 2 anos no Rapid. O goleiro que lá estava era o Dani Coman, seleção romena, mas ele era um menino que sempre machucava muito. Então, de 34 jogos, eu joguei 21. Ele era o titular. Eu sempre acompanhei, sabe, sei lá por quê, goleiros de seleção. Palhuca, Sempre deu essa sorte. Júlio César, Palhuca, Mandandá, Dani Coman, sempre estive com goleiro de seleção. E aí o Dani Coman machucava muito e foi meu primeiro momento na Europa League, que eu joguei contra o Nuremberg, contra o Wolfsburgo, e tipo assim, começou a aparecer coisas pra mim, sabe? E aí eu renovei mais 2 anos na Romênia, total de 4. Porém, já no 3º, mais uma vez sentindo no meu coração, falei, vou fazer pré-temporada sozinho. Eu me apresentei no clube e o treinador falou, Andrade, tu tem tua própria programação? Eu falei, não, mister, é porque eu quero que você utilize nos jogos amigáveis, os jogos amistosos, que aí você vai utilizar na época, porque eu vou embora. Mas tu tem conta, não, eu vou embora. Eu sentia, irmão, eu sentia que eu ia embora, até pelo que o Cláudio Mosso me falava. Confesso que eu imaginava Espanha, a própria Itália, por ele ser italiano. E aí Papai do Céu ilumina com toda a força, mano. Olympique de Marseille me comprando do clube, onde ninguém imaginava um camisa 10. Quantos milhões de euros essa compra, lembra? Não foi nem 1 milhão, foi 750. Sim. Zero, tinha zero. E naquela época 750 também já era. Porra, 750 não ganhamos nada, o clube ganhou tudo. E aí o contrato da vida. Contrato da vida. Contrato da vida em um clube que vivia um jejum de 18 anos. Irmão, eu ouço falar, tá? Eu só ouço falar, obviamente. Dizem que a torcida do Olympique de Marseille Fenômeno. é maluca. E é um fenômeno. Maluca. Fenômeno. Sim. Chegando lá, ele é campeão francês, né? Campeão de tudo. Taça da Liga Ganhou tudo lá, cara. e troféu dos campeões, é isso? 3 vezes campeão da Copa da Liga, como se fosse a Copa do Brasil. Sim. E essa eu jogava. Sim. Essa eu jogava até a final, só que na final o Mandandá não deixava. Mandandá era francês? Não. Francês. Na verdade, ele é de Congo, né? Sim, naturalizado. Todos É. esses caras são Sim. africanos. Os melhores que vão pra vão França. pra França. Fenômeno também. Fenômeno. Lá você jogou com Heinz, Lúcio Gonzalez, de Bruce C. Lúcio é meu amigo até hoje. É. Ó, Lúcio. Lúcio Gonzalez. Lúcio. Lúcio foi treinador do ex-Porto. Paranaense. Que tá no Porto atualmente agora. Foi treinador do Paranaense, não foi? Também. Pô, mas a trajetória do Lúcio, ele passa primeiro pelo Olympique, depois Porto, ou o contrário? A história do Lúcio Gonzalez, uma história maravilhosa no Porto. Ídolo, Sim. capitão. Eu morava em Portugal na época que ele era ídolo. Capitão. Tudo de melhor que você possa imaginar com o Porto. Brabo. E aí o Olympique vem pra contratá-lo. O Olympique, sei lá, colocou 7 milhões, alguma coisa assim. O Porto chegou no Lúcio aí. O Lúcio não quer ir, não. Aí o Porto falou assim, tá bom, vamos colocar 20 milhões. O Olympique veio 22. Aí não tinha como não ir. Não tinha como. O diretor olhou pra ele e falou, irmão, Porto e falou, agora? vai, irmão. O Porto falou, vai, Tem irmão. que ir. Tanto que eu acho que foi daí que criou-se uma amizade muito grande, eu e ele. Porque quando eu cheguei, o Lúcio, por mais que ele seja capitão, ele é muito pacato, muito na dele. E chega eu para meio que abraçar. Pô, virou meu melhor amigo. Eu sou viciado em chimarrão até hoje por causa dele. E, na verdade, a erva do chimarrão deles é o mate. Que eles chamam. É um Mate diferente, né? é diferente. E até nossa ligação foi muito forte. A relação é forte até hoje com Até ele. hoje, com o Gabriel Renzi também. O Gabriel Renzi diminuiu um pouco porque é bicho do mato total.
Gabriel Renzi ia muito firme. E o Lúcio falava isso. O Gabriel Renzi nunca abraçou um brasileiro como ele me abraçava. De brigar por mim, sabe? A gente tinha toda quarta-feira um encontro na casa de alguém pra fazer o assado deles lá que eles faziam. Maneiro. E olha que jogada linda do empresário do Lúcio Gonzalez. Depois da primeira temporada campeão pelo Olympique, começou, obviamente, as sondagens de clubes. E o Olympique não liberava, porque não era o dinheiro que eles imaginavam. Porém, depois de uma possibilidade de empréstimo pro Arsenal, o Olympique não liberou e o Lúcio não queria ser emprestado. Beleza? Não sei o que o empresário fez. Tinha uma multa lá no contrato que eles conseguiram baixar para 3 milhões. Quem conseguiu baixar? O Olympique, o empresário, baixou para 3 milhões. Tudo que o Porto queria. O Porto foi lá e pegou ele. Repatriou o Lúcio. Repatriou o Lúcio. Que maneiro. Entendeu? E o primeiro jogo do Lúcio já gol de esquerda. Chegou o gol de esquerda. Não, ele é rei lá no Porto. É. Ele é rei. É muito legal. Uma história legal do Olympique também, que viralizou. Você contra o Bayern? Vai chegar nessa parte aí, mas foi a chegada. A chegada, todo mundo que chega tem que cantar uma música. Eu falei, caraca, que música que eu vou cantar, mano? Fiquei pensando nisso, né? Mas eu sempre fui muito comunicativo, gosto de brincar, gosto de falar. Aprendi francês muito rápido, muito rápido. Falo francês até hoje, muito melhor que inglês, por mais que eu trabalhe atualmente na escola americana. E aí eu pensei, tinha o Brandão, atacante, Sim. Vitorino Wilton, brasileiro também. Sim. Falei, irmão, que música que eu canto? Ele falou, irmão, pensa e amanhã tem que cantar. Falei, tá bom. Falei, vou cantar Hilaria, da Xuxa. Hilaria da Xuxa. Vou cantar Hilaria da Xuxa. Bom, chegou na hora de cantar, subir na cadeira, mesa lotada, a mesa do staff lotada. Imagina, time grande, staff é Enorme. da cabeça. Didier Deschamps, todo mundo. E tipo assim, eu gosto de falar esses nomes, porque eu vi todos esses nomes no videogame. E todos esses caras que eram meus amigos depois. Lindo de estar com eles. Chegou meu momento. Me apresentei já em francês. Falei um pouco ali da minha carreira rápido. Aí comecei. Todo mundo conhece a Xuxa aqui, obviamente, e sabe que a música começa sem falar. É tan, tananana, e fica mó tempão. Tu meteu assim? Não, eles dançando. Só que fica mó tempão assim, né? Caralho. E os caras achando que eu não ia cantar. Aí comecei. Tá na hora. Tudo. Quando chegou no Hilarie, irmão, levantou todo mundo. Começou a dar volta no restaurante. Hilarie. Que é a música conhecida, né? O mundo todo. Todo jogo no vestiário, a gente ganhava o jogo de Didier Deschamps. Andrade. Eu tive que cantar a temporada 2009 e 10 todo jogo. Irmão. E os africanos adoravam. E viralizou Hilarie. Foi muito legal. Inclusive, fiz um podcast outro dia em outro lugar. E a Xuxa repostou isso. É mesmo? Que legal. Repostou porque, pô, é mais Lógico. viralizar dessa maneira, sabe? Ah, essa música é conhecida. Tem música de torcedor argentino. É. E como é que foi jogar 4 Champions League lá no... Sensacional. Dar continuidade àquilo que eu falei da semente que foi plantada em 1994. Então chegou a minha hora de colher os frutos. Né? Colher fruto, ter a oportunidade de estar em lugares mágicos, como o estádio do Manchester, por exemplo, que eu nunca vou esquecer. Teatro dos Sonhos, Old Trafford. Eu cheguei no estádio e lembrei do clássico da Baixada, que eu joguei Tigres e Duque de Caxias. Bom, imagina. Tava jogando Tigres e Duque de Caxias, pelo Duque de Caxias. E agora tô aqui jogando contra o Manchester. Que isso, irmão? É óbvio. Foi nessa passagem, então, que tu fez o jogo da tua vida? Qual foi o jogo da tua vida? Contra o Bayern de Munique. Eu não diria jogo da minha vida, não, cara. Eu digo que foi uma oportunidade linda. Talvez o mais A importante, minha talvez. estreia pelo Olympique foi contra o Saint-Étienne, que foi sensacional. A nossa vitória de 3-2 foi mágica, que foi pela Copa da O Liga. maior rival do Marcelo é quem? Que o Saint-Étienne Saint-Étienne também é um time muito tradicional. Mano. Sim. Foi onde Alexis já jogou. Antes desse boom do eu tive Lyon lá, e do sabia? PSG, acho que o Santiago era Eu tive uma semana no Saint-Étienne fazendo o teste. Ah, maneiro. O Alex Dias, inclusive, era a época do Alex Dias lá, 2002 isso. Eu saí lá de Brasília, fui fazer um teste lá no Saint-Étienne, não sei se você lembra desse período, mas enfim. Fiquei uma semana lá, mas treinei no time B. Mas, cara, impressionante. O futebol europeu realmente é muito diferente. E a estrutura? Muito diferente. Não, estrutura absurda. Absurda. Absurdo. Que isso. CT, absurdo. E a gente tá falando de um país que
se a gente olhar hoje pro futebol mundial, ele deve ser, sei lá, a quarta, quinta força, assim, né? A Liga, Cara, Isso aí. E ainda assim, que ano foi isso? 2009, 10, 11, 12. Tem 15 anos e a estrutura já impressionava. Já impressionante. interessante. O dele foi 2002. O meu foi Eu ainda fui 2002. antes, 20 e poucos anos. Isso aí. Pô, o CT dos caras era um negócio... E aí, dentro do Olympique, a oportunidade de ouro foi na temporada de 2011-12, onde o Steve Mandanda foi expulso contra a Inter de Milão. E aí eu tive a oportunidade de jogar uma quarta de final contra o Bayern de Munique. Perdemos de 2-0 no Velodrome. Gol do Mário Gomes e do Robin. Foi em casa o jogo. Qual Foi. ano? Qual ano? 2012. O Bayern foi o campeão? Não sei, chegou. não Google isso. Calma aí, acho que foi o campeão. Você jogou o primeiro jogo só. O Só segundo. o O segundo. voltou. Tá. O Mandanda era o rei. Fenômeno. Não só de Até bem pouco tempo atrás, ele... Era o capitão do time, era a imagem da Adidas, tinha uma música da torcida só pra ele. Era um cara, eu sempre falei pra ele não sair, não sai, ele queria sair. Todo mundo é assim, né? E ele foi pra onde? Crystal Palace. Machucou, comigo nunca machucava. Foi pro Crystal Palace, toda hora machucava. O campeão... Então, nessa temporada, a final foi Chelsea e Bayern, e o Chelsea foi campeão, que foi o Chelsea que pegou o Corinthians. Chelsea do Drogba, do Drogba. Lampa, Do Mourinho. do Mata, do Mourinho. Do Isso aí. Mourinho. Isso aí. Não, o Bayern é máquina. Irmão, tu tem noção que você pisou em lugares que assim, que muita gente já sonhou. Eu vou fazer só um paralelo aqui. Tem noção disso, As pessoas... Wellington. Não, ô Léo, olha só que loucura. As pessoas podem não ter entendido o recado que o Wellington começou dando aqui, da perseverança dele, do foco, da resiliência, do início. O cara, como ele falou, o rótulo do 7-2 não pegou nele. Algumas não aceitou. É. E alguns anos depois ele estava jogando a quarta de final de Champions League, cara. E sabe qual foi a primeira pergunta de um jornalista quando soube que eu ia jogar Olympique e Bayern de Munique pela Champions League? E o jogo do Vasco, 7-2? Foi jornalista francês? Não, brasileiro. Não, brasileiro. Ligou, eu falei, irmão, eu vou responder, mas, pô, tu não podia ser mais criativo, não? Vamos falar de Champions League. Mas olha só, 7-2. mas Wellington, se é uma pessoa fraca mentalmente ou que deixasse levar, Sim. ia jogar pra Bahia, pesar. Ah, eu brinquei. Esmorece, Esmorece, não tem jeito. Pô, dessa situação. Outro dia eu vi... Que lição, que Olympique, lição. Não, eu falo de boa. Ah, tu falou que lição. É, que lição bacana. Não, é. Outro dia agora, acho que foi semana passada, jogou Olympique e Real Madrid, né? Sim, 2-1, que o Real Madrid suou pra ganhar. Sempre o Real Madrid cai na nossa chave do Olympique. Todo ano a gente tava. Todo ano. Era um clube que a gente sempre tava conectado. O Olympique hoje joga, você torce com muita força, né? É um clube que Não eu tenho no meu cria coração. carinho, né? Eu queria estar lá de novo. Como eu até forço a barra, só que mudou tudo. Mudou tudo, tudo, tudo. Então eu tento e tenho uma esperança, por que não meu filho Bernardo seguir a minha história. Então, É goleiro também. a gente caminha para a parte final do podcast agora. O Wellington foi 16, o Bernardo, que já falou para mim aqui que é goleiro, tá no Curitiba. Todo o sucesso do mundo, Bernardo, segue a carreira aí. Bernardo Andrade. Histórias, pô, você tem um Eu não chego nem a unha dele com a idade que ele tá. é mesmo? O dia que ele. Não, É mesmo? Você tem um puta de um exemplo em casa, Bernardo. ele- Mas ele já tá treinando o Caio com 4 anos, é moda. Bernardo é 17. O Bernardo não pode nunca, jamais pensar em desistir. Jamais. É. Tendo o pai que tem, irmão. E tá passando por uma situação bem legal, né, cara? Que é a primeira vez longe de tudo e de Longe da família, Tem né? várias histórias, que ela que vai alongar aqui, se fosse falar sobre isso, várias histórias de meninos que têm chance de ir e não E não vão, é. bate e volta. Bate e volta. É difícil mesmo. Só, assim, não sei, peraí, Léo, foi mal. Te cortei. Não segue. Não, porque eu ia caminhar para essa parte final e assim, pedir pro Wellington poder. Wellington trouxe aqui algumas conquistas. A gente não vai ter tempo de explorar tanto a parte, né, de beach soccer, mas que ele pudesse falar de todas essas conquistas para a gente poder finalizar esse episódio mostrando realmente, assim, aqui o Wellington vê a mensagem que ele passa, que eu acho que isso que, acima de qualquer coisa, é fundamental, uma lição de vida. Então, gostaria muito que ele... Não à toa isso aqui tá aqui hoje apresentando, porque assim, é uma brilhante forma de mostrar, tipo assim, ele começou falando que ele subia no Morro do Borel pra comprar droga pros amigos, e disso ele fez uma motivação pra vencer, e pô, e olha aqui, cara. O cara hoje tá aqui representando muito bem. Fala um pouquinho. Case de sucesso. Case de sucesso. E eu acho que não é por acaso que de 100% do podcast foi falado 80%, 90% mais do futebol de campo, porque é o que eu quero que seja falado também.
E tudo que eu conquistei no futebol de campo me proporcionou para que eu levasse para uma modalidade, infelizmente, fraca, onde podia-se ser mais explorada e não é, e por isso optei sim em jogar em Portugal. Por uma questão de gratidão, pelaquela história lá Eu gosto. do agricultor, pela família que me abraçou. Então, quando apareceu Brasil e Portugal ao mesmo tempo para que eu jogasse, isso foi já depois do Olympique, 2014 para 2015, e eu já não aguentava, com todo o respeito, os times menores, não aguentava mais de ver tudo que a gente sabe que acontece nos bastidores errado. Sim. Eu não queria mais passar por aquilo. E foi aparecendo situações de uma modalidade que eu enxergava como bonita, que todos nós aqui víamos na Globo, a arena lotada, Sim. com o Jorginho, o Robertinho, o Léo Júnior, que é o comentarista, e um grande amigo meu, e Portugal sem um goleiro. Time bom, sem goleiro, e com um calendário maravilhoso. E eu comecei a enxergar a possibilidade de ser campeão, não só coletivamente, mas me destacar individualmente. E não vou ser hipócrita, sempre, tudo que eu quero, quando eu jogava, eu quero ser o melhor goleiro. E nível mundial, né? Nível mundial. Então eu sabia que ali era uma oportunidade. Então o que eu falei aqui o tempo inteiro, isso aqui são os frutos da minha semente plantada em 1994. Eu queria te fazer um agradecimento. Todas as medalhas são por Portugal, não são? Portugal. Todas elas. Todas. Você sabe que eu sou português, Sim. meu pai é português e a família toda do meu pai é de lá. E eu já falei isso aqui diversas vezes, vou falar de novo. Até no futebol de campo, cara, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, mas podem me criticar os brasileiros, enfim. Portugal jogou, seja qualquer coisa. Irmão, eu torço como se fosse o Vasco. Eu sou assim. Eu queria te agradecer, então. Eu queria te agradecer por esses momentos aqui que você proporcionou. Cantava o hino chorando. A gente... Eu canto o hino todo. É Chorando. uma emoção Também. que eu não canto brasileiro. E sabe por que eu acho que tem isso? Porque Portugal é uma terra sofrida, ela é pequena, tem poucos habitantes, sabe? A vitória é mais comemorada, né? Futebol, o Brasil já ganha muito, bisoca, o Brasil já ganha muito. Aquela história de defender os menos favorecidos. Sim, sim. Eu sinto isso quando a gente fala de Portugal. Então eu queria te agradecer, obrigado, tá? Eu fiz isso com o presidente Marcelo. Na verdade, na hora que você vai ser condecorado pelo presidente da República, que eu fui 2 vezes condecorado pelo presidente da República, Bacana. todo mundo só recebe a medalhinha, né? E eu falei, não, minha chance, vou quebrar protocolo. Quando me chamou, eu falei, vou quebrar protocolo aqui, tá? Abracei ele e agradeci o fato de ter me abraçado. Sou um brasileiro, Lógico. fui abraçado por uma seleção e acho também que os portugueses poderiam abraçar mais os brasileiros aqui. Eles não reconhecem tanto quanto as pessoas pensam, porque eles copiam a gente em tudo, mas não reconhecem que somos melhores que eles em situações, principalmente no Sim. esporte. Então eles têm muito isso, sabe? Daria. Muito, muito mesmo. Um pouco de orgulho. A gente já talvez. viu que dá pra fazer mais Novela, mais uma hora e meia de programa com o Parte Elton, né? 1. É. Estamos encerrando a parte. Eu vou finalizar com... Fernandão que o diga. Eu vou botar ele, antes da gente dar o presente pra ele, eu vou botar ele numa pequena saia justa, rapidinho, pode ser? Pode? Você jogou algum Brasil e Portugal no... Vários. Perdi todos. Então nem foi saia justa. Sério, Wellington? Nunca ganhei do Brasil. O Jorginho tava aqui, nosso último convidado foi o Jorginho, Só jogão. Só multicampeão. E ele falou muito isso, ele falou, pedra no sapato quem tinha era o Mádia, jogão. era o Alain em Portugal. Então, Mas a pergunta que eu fiz no off, qual o melhor jogador que ele jogou no beat soccer português? então, pode ser também. Eu ia falar isso, mas você já respondeu. Como é que eram os jogos com o Brasil, você perdeu a maioria. E Os irmãos gêmeos que são naturalizados, B. Martins e Léo Martins, São os melhores que tu jogou É mesmo? portugueses? portugueses. Claro que o Mádia era um fenômeno, uma lenda, o chute dele sempre foi um absurdo, só que eu já pego ele meio que No fim. final. É, Então, tínhamos B. Martins, Léo Martins, Alan Cavalcante e eu, 4 brasileiros, que... Ué, o Léo e o B são brasileiros, são luso, brasileiro? Brasileiro, pô. Ah, legal. E o Alan Cavalcante E também. da modalidade, fala o melhor aí, fala pro teu Pelé da modalidade. Cara, Jorginho, absurdo. A gente falou aqui. Absurdo, mágico, mas eu não joguei contra, né? Aí você pega um Rodrigo, que atualmente está na seleção brasileira, sim, também. que é fenômeno. O Brasil tem 8 seleções. É verdade. 8, então não dá pra gladiar. Ainda bem, se for nessa estatística de nunca ter ganho, ainda bem que a gente nunca pegou o Brasil na Copa do Mundo. Quando pegou, perdeu. Que foi em 2017, que foi a final antecipada, nas quartas de final, perdemos de 3-2. Jogaço. Sempre foi jogado. Então, Barramos, perdemos pro Brasil. Antes disso, o sonho de todo mundo era uma final. E nunca bateu a final Brasil e Portugal.
Curioso. O seu ídolo no esporte, então, quem é? Ayrton Senna. Ayrton Senna. No futebol, você tem alguém que você olha Eu como... Admiro muitas pessoas, mas não tenho ídolo, O não. melhor goleiro que você já viu, assim, que você... Tafarel. É? Bacana. Cláudio tá E o melhor que você jogou? Junto comigo? É. Junto comigo. Eu botaria o Steve Mandandá. Que fenômeno. Mas de jogador de linha, vamos lá, jogador de linha. Lúcio absurdo, mas eu boto o Romário, mano. Romário é absurdo. Aprendi muito com ele de situações assim, de a qualidade dele, de qualidade de jogo, tá? De tiro de meta que eu ia bater e queria que a bola fosse nele. Mas que bola que você quer? Ele falou, não, qualquer uma, a bola só tem que chegar em mim. A bola tem que chegar em mim. E era absurdo. O aquecimento dele era um absurdo. A qualidade dele é absurda. Tudo absurdo. Tudo absurdo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá 2, 4, 5 nomes que passaram pelo Vasco. Você vai escolher o melhor. Mas eu gostaria que você me dissesse se dos 5, se alguém que não deveria estar nesse pote que eu botei. Entendeu? Tem uma brincadeira nova que é assim, senta na cadeira ou não. Exato, eu vou te dar 5 nomes. Antes de você dizer o melhor, você vai dizer pra mim, não, esse daí não tá nesse pacote não. Pode ser? Os 5 melhores do Vasco? Não. Ah. Vou dar 5 nomes aleatórios. Tá bom. E se você achar que algum não merece estar no pacote, você me fala e depois você diz o melhor. Tá bom. Germano, Goleiro? é. Sim. Elton, Sim. Fernando Praz, Sim. Martim Silva e Fábio. Sim. Alguém sai desse pacote? Eu acho que não. Beleza, quem é o melhor dos 5? Vou repetir, Germano, Elton. o melhor? É. Chegou a jogar com ele. Ó, surpreendente a O resposta, Elton, tá? o Elton teve passagem em Portugal. Então, não é- Germano, eu Não é esperava. assim, pra mim não surpreende, porque assim, a gente fez até um comentário, uma parada que te diferenciava muito como goleiro era saída de gol. É. E ele Pare- também tinha. Ele Muito. tinha. Parecia que tinha mola no também pé, o tinha. O Elton. lançamento da mão dele é absurdo. Também. O Elton era um fenômeno, né? O Enorme. Elton acho que foi o primeiro goleiro que eu vi que fazia a bola passar no meio de campo com a mão. Absurdo. Ó, infelizmente Tá acabando. tá acabando, estamos chegando ao fim. Eu sei que você... Um pouquinho. Um vinhozinho, às vezes, é. toma. Pra fazer uma caipirinha. Isso aqui é uma cachaça, né? Extrema qualidade, uma cachaça vascaína. Ah, é cachaça? Eu sei que não. Ô, Igão. Cachaça ouro. Perdão. Dá pra fazer uma caipirinha sem açúcar, cara. Isso. É. Então, Minha sogra chegou agora também. Dá pra. Aí, pronto. então vai agradar. Pô, receba com muito carinho, tá? Pô, a sua participação aqui pra gente Rótulo foi, bonito. Foi uma honra. Muito bonito. pô, importante pra caramba. Eu acho que você conseguiu passar a mensagem que eu imaginei que você pudesse passar. Pô, Esse não é só um presente nosso, né, Igor? É presente do Diogo, né? Sim, lembrando que a gente tem um apoio aí do Deliciando, pô, a cachaça que o Deliciando proporciona pra gente. O Diogo e o Tito, meus parceiros, obrigado, tá, pela força. Tá, hoje até pedi um negocinho aqui pra gente, mas acabou ficando em cima da hora, mas pra próxima, tá? Tamo junto. Capítulo 2. Capítulo 2, com certeza. Velho, então, olha só, eu vou tá falando isso de novo. Cada programa que a gente faz aqui é uma parada nova que a gente vai descobrindo, uma história nova de vida que é assim, enche a gente de orgulho, de felicidade, de saber, de conhecer histórias novas, né? A do Wellington com certeza tá nos tops, cara. Eu tenho um sentimento bacana com relação a isso, que é a gente tá fazendo o podcast há 5 meses. Pouco tempo, estamos começando. E durante a entrevista de hoje eu pensei nisso. Lógico que a gente tem que agradecer todo mundo que vem aqui e a gente agradece de corpo e coração. alma mesmo, de coração. Mas eu me peguei pensando hoje que o mais maneiro, que a gente monta um negócio e a gente espera que ele cresça, que ele, né, vai evoluindo a cada dia mais. Isso é o que a gente pensa e é o que a gente quer. Mas mais importante do que isso, eu me peguei pensando nisso hoje, aqui no meio aqui da conversa. É o que a gente recebe, o que a gente tem de troca. É quando tá capital sentado aqui. intelectual que a gente ganha. Porque imagina, a gente pode nem crescer como a gente imagina, como a gente sonha. Mas o que a gente troca aqui já é o suficiente pra mim. Pra mim é o suficiente, irmão. Por isso que obrigado pela tua presença, pela troca que a gente teve aqui. E a gente sempre termina, cada pessoa tem uma peculiaridade, tem uma vertente, tem umas pessoas que vêm aqui como atleta, outras que vêm como coaching, outras que vêm como ex-técnico, técnico, e você passou por muita coisa na sua vida. Um pouco de tudo. Pouco de tudo, E aí eu queria, você já falou que faz algumas palestras, eu sempre peço para que as pessoas terminem aqui o nosso programa com um recado para os jovens. Para quem está começando no esporte, quem está tentando vencer, quem está passando dificuldade, quem já desistiu. Como é que você, o Wellington, que já teve altos e baixos gigantes na carreira, que já foi rotulado para baixo, já foi botado lá em cima, esses troféus individuais aqui maravilhosos, deixa um recado para os jovens que estão assistindo a gente aí, se você puder.
só complementar e já servirá de recado. Que isso que é o mais importante para mim. A energia que a gente tem no nosso dia a dia, você tem o poder dessa escolha de gerenciar o amor que você tem, o amor que você recebe, o ciclo de pessoas. E o que eu tenho focado muito, eu sempre fui assim, mas tenho focado muito. Cuidem do seu templo. O nosso corpo é o nosso templo. Sem saúde, você não consegue fazer nada. Quanto mais saúde eu tenho, eu consigo ajudar e potencializar todo mundo que está do meu lado. Então, foquem. Seja a modalidade que for, seja o emprego que for, foquem. Mas eu trabalho muito. 24 horas para todo mundo. Exato. Todo mundo. Falou sobre isso. Falamos isso hoje. Organize-se, porque um dia a conta chega. E chega, não é só telenovela, não, né? Chega. Então, dá tempo. Então, cuidem-se, acreditem, potencializem a semente e foquem no que tem que fazer. E não no resultado que você espera, que você não tem controle do processo. Não Do tem. imediato. Não tem. Bacana demais. Por aula. Valeu, Wellington. Muito obrigado a todos que estavam ouvindo a gente. A gente precisa muito do apoio de vocês. Curte, compartilha. Esse programa hoje teve muito de vasto, mas, cara, é uma lição de vida maravilhosa. Compartilha, manda pros seus amigos, pros parentes. É super importante receber o like lá, curtir, seguir nosso canal. Inscreve aqui embaixo, tem o botão do inscrever-se aqui. Falta pouco pros 1000 inscritos. Tá no faltando YouTube. pouco pros meus inscritos no YouTube. A gente Ajuda até a pede gente. pouco pro nosso nicho, pro que a gente tá fazendo, a gente até pede pouco isso, né, cara? É. Porque a gente não se preocupa muito com isso, que foi até o que o Léo falou. Mas, pô, se vocês puderem ajudar a gente também, a gente agradece pra caramba. Ajuda para que a gente continue crescendo e trazendo convidados do Poderio de Wellington. E assim a gente segue. Wellington, muito obrigado. Pô, fiquei encantado, virei seu fã aqui hoje. Obrigado. Igor, Léo, muito Tamo obrigado mais uma junto, vez pela tamo participação. junto. E vem o próximo. Valeu. Saudações. Se você quer prolongar a vida útil dos seus pneus e garantir segurança no uso do seu veículo, a Alta Performance trabalha com venda e reforma de pneus, serviços de geometria e suspensão para o seu carro de passeio, caminhão ou ônibus. Com equipamentos modernos e tecnologia de última geração, garantem a precisão no alinhamento, balanceamento e montagem. Quer saber mais? Siga Alta Performance e tire todas as suas dúvidas.